Valeu, rapaziada. Valeu. Quebre a perna. Vocês querem que eu mude de cadeira? Porque ela tá balançando muito, não? Não, Eu acho que tá bom. tá bom. Nheque é bom, ouvir nheque. Saudades. Ixi, nem sei o que é isso. Nem sei o que é isso. Bora lá. Valeu. É contigo, Fê. A hora que você quiser, também. Então vamos lá. Tá sem casa e um prazer estar aqui com você. Sim, eu tô nervoso. Nervoso. É minha primeira vez. Olha, com a gente, hein, Fê? Com a gente ainda, cara. Primeira vez com 2 héteros ainda. Eu morava numa cidade interior, você tá lembrado É verdade, disso, né? Então, Pomerode, né, cara? isso pra mim não é novidade. Cidade, velho. Oi? Você lembrou o nome da cidade. A Alemanha é brasileira, não é? A Suíça é brasileira? Uma coisa? Não, é Alemanha é brasileira. A Alemanha é brasileira. Fê, fica à vontade na hora que você quiser, tá? Bora? Bora. Então vai, o Fê começa. Dá uns palmos, dá pra mim aí. Começar de novo. Abate aí, pirata. Vai. Beleza. Então, 3, 2, 1. Uma volta em torno... Uia. Uma volta em torno do Sol. Outro dia, vi uma tirinha mostrando o planeta completando seu ciclo no cosmos e nós, humanos, aplaudindo esse momento. Cada vez que nós completamos esse ciclo, nós celebramos. Fazer aniversário é um ano novo em nossa jornada e quando nós temos a chance de celebrar, uma série de coisas passam pela nossa mente. Hoje, nós estamos aqui, celebrando mais uma volta. E com o perdão do trocadilho, esse movimento é o que nos leva para frente e a gente muitas vezes não percebe. Hoje, nós celebramos mais um ano de vida desse podcast. Quando eu olho para trás, talvez esse planeta esteja nesse mesmo ponto do universo, mas com certeza eu e você não. Poder olhar para trás hoje me mostra a jornada linda que nós fizemos juntos. Eu e vocês, que estão aí do outro lado desse fone, acompanhando as histórias que cada convidado trouxe nesses anos todos. Esse vai ser um episódio especial. Vamos olhar para onde nós estávamos. Mas com a oportunidade de olhar as mudanças e como nós somos responsáveis por fazer esse movimento. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no @Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. E é uma honra para mim estar aqui comemorando com vocês 3 anos desse projeto que se tornou uma das principais alegrias da minha vida. Então, antes da gente começar, ouvinte, essa é para vocês. E esse é um episódio mega especial para mim, porque como eu falei, a gente tá fazendo aniversário e nada melhor do que uma festa de aniversário reunindo amigos, né? E eu tenho 2 pessoas aqui comigo para celebrar esse momento. Gente, se apresentem pra audiência, relembrem quem são vocês pra audiência. E eu já digo de cara, eu tô tão feliz por estar aqui, porque a gente tá gravando presencial depois de 2 anos. Caraca, isso é muito bom, né, cara? Demais. Nossa, demais. Vamos lá. Você, por favor. Muito bem. Olá, eu me chamo Fernando também, tal qual o meu xará. Fazemos parte aqui do Nosso Ego Podcast, já fomos convidados uma vez. E o Fê também já foi no nosso podcast. E é muito bom, cara, poder, depois de 2 anos, né? A gente poder se encontrar novamente. Faz, inclusive, 2 anos que eu não encontro com o próprio Pirata, que a gente faz só gravação remota, né? Fazia, né? Agora precisa voltar. Mas, cara, eu tô extremamente feliz de poder dividir esse momento com vocês agora. E, Fê, parabéns pelos 3 anos já. 3 anos. Pelos 3 anos de podcast. Já tá andando sozinho aí, mexendo nas tomadas. Exato. Tá começando a acender e apagar a luz aqui. E nessa idade não é fácil não, viu, cara? É cansativo. Mas é isso, cara. Eu tô muito honrado e muito obrigado por chamar a gente pra participar desse momento tão especial. Eu sou o Douglas Monteiro, vulgo Pirata, como todo mundo já sabe, né? E também sou do Nosso Ego. Estamos parados, mas voltaremos. Sou ator, dublador, pai, principalmente, em todas as funções, de um bebê mais novo que o podcast, né? 2 aninhos. E também tô muito feliz, Fê, parabéns, brigadão por ter convidado a gente. E que legal, cara, poder conhecer você pessoalmente. Sim! Eu tava falando, cara, não tenho nem roupa pra vir pra cá pra isso, cara. Pô, se você não tem roupa, eu tô ferrado, velho. Não, gente, vocês não têm noção, assim, a gente se conheceu graças a um convite que eu recebi do Nosso Ego pra participar da campanha Além do Arco-Íris 2 anos atrás, 2 né? anos atrás já, né? Verdade. E a gente desenvolveu uma amizade tão bacana sem nunca ter se visto. Isso pra mim é uma coisa, é muito presente na minha vida, eu confesso.
Mas é tão louco cada vez que eu tenho a chance de encontrar alguém aqui presencial, assim, e a gente, tipo, universo, obrigado. É surreal, né? Sim. E esse é um episódio especial de aniversário. E como aqui é Fora do Meio, claro que a gente não vai ficar fazendo besteirinhas e palhaçadinhas. A gente não. Esse é um podcast sério, gente. Eu posso não ser sério. A gente que não é, mas o podcast é. Exatamente, a gente tenta. Né? Deixa nos bastidores isso. Esse vai ser um episódio que eu tô fazendo uma coisa muito diferente. Você deve ter visto aí no feed que tem dois episódios com o mesmo título, o mesmo nome, só muda lado A, lado B. O que é isso? Você vai ter que ouvir pra descobrir, tá? Eu não vou te contar aqui, mas tem um motivo pra isso acontecer. E, meninos, pra gente começar, preciso deixar muito claro, vocês são 2 homens héteros, cis. Então esse vai ser um episódio bacana. Vai ser um episódio bacana. Vai ser um pouco fora do meio? É um pouco fora do meio. E deixa eu perguntar pra vocês já pra gente começar. Como que foi o contato de vocês, assim, quando vocês pensam em ambientes ou o meio LGBTQIA+. Como que foi vocês viam na televisão, vocês viam no cinema, como que era retratado isso e qual era a visão que vocês particularmente tinham sobre o chamado meio LGBTQIA+. Lá nos primórdios. Ah, cara, bom, já que o tema é nós voltarmos ao passado, né? E a gente tava até falando nos bastidores aqui sobre isso. As memórias que eu tenho mais antigas sobre as pautas LGBTQIA+, eram justamente extremamente caricaturizadas, né? Caricatas. E então era muita Vera Verão, era sempre algum tipo de expressão extremamente exagerada, e era sempre voltada para comédia. O Costinha fazendo então, e era sempre de uma forma muito pejorativa, era sempre de uma forma muito agressiva, e eu não tinha essa noção. Porque, na verdade, crescendo, ser gay é errado, ser gay era xingamento, ser gay é basicamente ser errado, né? Tá de safadeza, né? Tá totalmente fora aí. Os anos 90. É os anos 90, exatamente. Legal era a piscina do Gugu no domingo à tarde. Isso é cheio de valores, inclusive, né? Mas o primeiro contato que eu tive mesmo era justamente isso. Era com os transformistas do Silvio Santos, era com a Praça é Nossa, era só com alguma coisa extremamente pejorativa ou ofensiva. Que nós dávamos risada porque usava isso de uma forma também pejorativa e ofensiva dentro dos com os amigos e tal. Nos foi apresentado como cômico, né? Sim. Então, tipo, pô, é engraçado, vamos rir. Mas vamos rir debochando, né? Nunca, né? Então, assim, sempre era muito... E é curioso, porque quando a pauta chegou pra nossa mão, a gente tava falando justamente disso. Porra, mas tem um apagamento gigante. Eu não via nenhum tipo de exemplo de relações. Eu só via que tinha algo aí chamado gay, algo aí chamado bicho, né? Na época que usava muitas expressões extremamente derrogatórias. Ofensivas, né? Cara, e tipo... Tá, eu chamava pessoas disso e não sabia o que era, mas era sempre na intenção de xingar. Sim, mas não tinha exemplos, não tinha exemplos de relação, não tinha de nada. Zero. Cara, eu ainda puxando, porque assim, eu comecei a puxar, falei, caramba, velho, eu não tenho muita memória assim disso. Eu tenho essa visão que você tem, porque crescemos no mesmo período, mas aí eu lembrei que um primo do meu pai, ele às vezes cuidava de mim, pros meus pais dar um rolê e tudo mais. E ele é gay. Tudo bem que hoje ele é gay e minion. Mas vamos lá. Não, e assim, foi Você escolheu outra. O contato com uma pessoa gay que eu tive na minha infância, e assim, eu tentei puxar e lembrar, cara. E ele sempre foi o parente gay que todo mundo sabe, mas não sabe, sabe? Aquela história. O elefante branco. É velado, né? Tudo é impressionante, né? E aí, beleza, ele cuidava da gente e tudo. E eu lembro que uma vez ele foi dormir em casa, tudo que meus pais saírem. E aí tava passando o Tutti Frutti, lá, lembra do Miele? Nossa. É Tutti Frutti, eu não lembro o nome do programa do Miele. Eu lembro das meninas mostravam os pés. Eu lembro do Tutti Frutti, mas eu não lembro o nome do programa, cara. E aí ele, tipo, moleque, sei lá, eu devia ter o quê? 12 anos. Não sei o que, quero assistir. Não, tudo bem, vamos assistir. E aí ele ficava assim, pô, olha só que gato, olha que lindo, não sei o que. Sabe, como querendo dizer assim, não, você não vai ser gay. Tentar te blindar disso, né? E hoje, tipo, lembra disso, falo, mano, por que, sabe? Por que tratar isso, assim, primeiro que já tava objetificando na época, né, a mulher, e, porra, ele já tava fora da casinha, então, cara, vamos abrir a cabeça, vamos passar, por que ele fez isso? E eu não cheguei a conclusão nenhuma. Mas teria que perguntar pra ele também, né, cara? Aí tem que hoje em dia vai ser meio difícil trocar uma ideia com ele. Mas é isso mesmo, assim, tenho parentes, né, tenho familiares que são, mas eu fui ter contato mesmo e me relacionar com esse meio
de uma forma mais direta e consciente só depois de velho. Sim. Sim. Assim, até então... Não, pera, calma, velho, que idade? Ah, não, velho, é que eu digo... eu não fui exposto e não tinha contato com isso de uma forma direta. Vamos botar depois dos 18, né? Então, Ah, tá. durante a primeira, segunda infância e adolescência. Já ia embora. Aí comecei a ter isso depois, quando eu fui pra faculdade e tal. Quando, até mesmo na família, que agora puxando o gancho um pouco do que o Pirata falou, tem inclusive na família do meu padrasto, que é onde tem até um número maior de pessoas não hétero, mas nunca tá em voga, porque sempre tá velado, né, por uma questão de não vamos falar sobre isso, a gente aceita ou não aceitando, né, e de nunca ter trazido isso à tona. Sim. Né? Sempre assumir que não, o correto é a heteronormatividade, é isso que vai ser, vamos lidar pra isso. Quando você tá entrando numa fase, né, de adolescentinho, que você tá lidando mais com a sexualidade e tal, fica ainda muito mais brutal esse tipo de expressão. Então, tinha amigos do meu pai e amigas do meu pai, né, no trabalho dele, que eram homos, mas só eram aceitos se tivesse uma expressão extremamente caricata e voltada pro deboche. Sim. E aí eu fui ver que é gente como a gente depois, né? Na faculdade e tal. E foi expandir esse ciclo aí. Sim, não, mas é até interessante esse seu tio. Eu vou fazer aqui, eu vou medir com a minha régua, mas eu penso assim que no passado eu era essa pessoa que eu xingava os outros de viado. E eu sabia exatamente por que eu tava xingando, porque pra mim eu tinha essa mesma visão de vocês. Apesar de já começar a me entender como uma pessoa, um homem gay, tinha aquela parte da não aceitação. Então, tipo assim, eu vou pro outro lado disso, que é o quê? Não sou, então eu vou ter a aversão a isso. E você tem também toda a história com a igreja, né? Exato, toda a relação exato. com a parte religiosa, que é bem pesado, né? Sim, então eu consigo entender um pouco essa atitude do seu tio, do tipo assim, eu não me aceito, então eu vou fazer tudo para aparecer, porque é uma história que tem um livro que fala isso, né? Eu vou fingir até que aconteça, até que fique tão verdadeiro que eu não consegui, que essa seja a minha verdade. Então talvez o caminho dele foi esse, ele tentava falar as coisas como uma tentativa de tipo de se consertar e não influenciar. É o famoso fake it till you make it, né? Exatamente, exatamente. E todos nós, né, LGBTs ou não, fomos vítimas desse primeiro contato com a televisão. Gente, Vera Verão, esses personagens são extremamente importantes porque quebraram muitas barreiras. Sim. O problema é o jeito que a televisão explorou isso. Eu quero deixar muito claro aqui que a gente não está falando da pessoa do Jorge Lafon, por exemplo. Não, com certeza. Ele foi um cara visionário. Exatamente. Só que o caminho que ele tinha para seguir na época era esse. Sim. O problema é a mídia. E isso eu acho que a gente tem entre aspas, sorte hoje de a gente ter um pouco dessa mudança. E que bom que a gente fez essa mudança, né? A gente tá falando de aniversário e revisitar o passado. A gente pode ver, nós três aqui temos idades próximas, do quanto a gente evoluiu com isso. Mas a gente vai falar no decorrer do podcast. Sim. E assim, xingamento era uma coisa que a gente fazia muito, porque como você falou, né? Foi apresentado pra gente como xingamento. Eu aqui, um dia, de vez em quando, já aconteceu comigo, de eu alguém esbarrar comigo no metrô e o meu primeiro pensamento ser viado. E eu parar e pensar, o que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso? Já vem automático, mas é a né, mesma cara? coisa, no caso, eu que sou ateu. Hoje em dia não mais, mas no começo escapava muito meu Deus. Sim. Cara, não, eu não acredito. Graças a Deus, né? Nossa. Porque a gente foi criado dessa forma. Exato. Cara. Ela tá enraizada na gente, né, cara? E a própria mídia, como você tá comentando, o problema ser ela, é que mesmo depois, quando a gente tá mais velho, e trazendo pra esse ponto, né, que eu falei que tive um contato maior, eu lembro de uma ex-namorada minha, e também era do teatro e tal, e ela gostava muito de uma série chamada Queer as Folk. Sim. Só que eram dois polos opostos, né? Ou é só a comédia escrachada e derrogatória, ou então é só a parte hipersexualizada. Sim. É bizarro. O Queer as Folk é totalmente sexualizado. E aí surgiu na mesma época que o Will and Grace, assim, e tal. Sim. Então você tinha esses dois polos. Você não via um casal gay vivendo e passando por tribulações gays. Normalmente como um casal. Sim. Aí depois passou por quê? Nossa, agora vamos só explorar a parte de sofrimento. Aí veio Filadélfia com AIDS, não sei. Porra! A mídia só explora os pontos negativos da coisa, sabe? É Cara, bizarro. mas é bom, porque hoje tá de boas. Tipo, vai numa novela, agora tem um casal gay normal. Não sei agora. Em relação a quê, né? Novelas já tiveram também antes, sabe? Tipo... Sim, mas era aquela história do... Você lembra da época do... como que é o nome daquele ator que causava no avião e tudo mais, que fez um par romântico com... o Moreninho. Que a galera queria beijar, queria que tivesse o beijo e não teve o beijo. Teve no... O Bruno Gagliasso. Não, Não, Bruno Gagliasso. Ai, caramba, como que é o nome Gente, dele? qual que é isso?
Eu esqueci. Não, passa. Não mas importa. Aí, Alguém vai saber e vai falar, o nome dele é tal. Tanta coisa na cabeça agora que Tipo, pode. na época, Matheus na Solano? novela... Não. Não é o Matheus. A produção aqui tá tentando soprar, mas não tá. Olha no Google, pô. É mais velho ainda, cara. É mais velho ainda. Mas vamos lá, continua. E agora eu perdi, puxando o fio. Mas assim, tipo, na época era aquele, tipo, ele tava tentando viver um relacionamento, mas era tudo escondido. Hoje em dia já não. Hoje em dia já é um relacionamento normal, porque é um relacionamento normal. Sim. Sabe? Porque não precisa mais buscar isso, mas tem que começar de um ponto. E começou Começou dessa forma. Mas Eu lembro de... Esses dias eu reassisti A Próxima Vítima e eu vi o quanto o relacionamento dos dois meninos lá que eram gays, eu esqueci o nome dos personagens agora, mas tipo assim, eu fico impressionado com a qualidade que foi retratado e eu só vi isso depois de novo em América, muito tempo depois. Muito tempo depois. Então, a mídia tem uma responsabilidade muito grande de fazer a gente entender. Assim, Sim. eu lembro que a fala do personagem lá com a Suzana Vieira, que fazia a mãe dele, eu fiquei tipo assim, meu Deus, isso passou na televisão. Então, e a gente só tem a memória do que foi ofensivo. Exato. Né? Bizarro, né? E assim, eu não sei pra vocês, mas pra mim as novelas, por exemplo, tiveram um papel muito grande na minha família, porque, por exemplo, eu lembro de o Júnior de América. Toda a construção dele se entendendo gay e etc. E no final da novela, quando ele se apaixona pelo outro menino lá que trabalhava na fazenda da mãe dele, isso gerou um debate na minha família, porque assim, aí eu vi as pessoas na mesa de jantar discutindo sobre sexualidade. Caraca. E era coisa do tipo, uma galera dizendo tipo assim, se meu filho for, eu vou, né, fazer o quê? Sim. E a outra parte da família, meu pai inclusive, tipo assim, não, jamais aceitaria esse tipo de coisa, isso é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu só encolhido. Assim. Que bacana ver isso, né? Tipo, nossa, eu não aceitaria, Cara, né? Sim. Mas... Quem é hétero não tem a menor ideia do que é ouvir uma coisa dessa, velho. Sim. Tipo, a gente não sabe. Zero. Não faz. O mais próximo que a gente tem nesse paralelo é. Eu Sim, acho que em América. É, América. Não, mas não é na América que eu tô falando, é outra antes ainda, mais velha. Sim. A voz do produtor vai entrar no podcast, tá sendo gravado, você entrar vai ficar bacana, porque essa é a voz do Bruno. Essa é a voz do Bruno. Essa voz Ouvintes, eu falei que esse episódio era diferente. Não, então, porque assim, Tem uma voz de Deus aqui. Tem a voz divina aí. Mas beleza, tipo, tem essas representatividades e tal, e hétero nunca teve que passar por isso, mas o máximo que teve, na verdade, era quando você não correspondia com as expectativas da expressão da sua heteronormatividade com relação aos seus pais, ou tios e ciclo de amigos. Tipo, você não deu em cima da menina como deveria ter dado, você tomou toco e não tem que ficar assim, mulher é só pra usar. Tem toda uma construção, mas que não tem nada, nunca foi questionada a nossa sexualidade ou a nossa validade como membro da família. Tipo, eu não aceitaria. Sim. Sim. Eu nunca Eu acho passo por isso. que a coisa mais próxima que um hétero pode passar de um constrangimento desse, uma mesa de jantar, é alguém saber que ele é corno e ele não saber, e alguém fala alguma coisa. Pode ser. Até vira piada com essa família falando que o homem sem chifre é um animal indefeso. Exatamente. Não sei, eu pensei isso agora, eu acho que o único constrangimento mais próximo que alguém pode passar. Não tem paralelo nenhum, cara. Sim. O máximo de causar um debate, assim, na família, no meu caso, foi quando eu fiz tatuagem. E já, foi, tipo, uau. Que meu pai era o cara que ia arrancar na faca se aparecesse um filho com tatuagem em casa. Sim. Então, tipo... Cara, quando eu coloquei brinco, meu pai quis coroar meu pinto. Né? Fez piada disso e tal, minha tia também. Só que, de novo, tatuagem e brinco são escolhas, né? Sim. Então, isso é escolha. É foda. Mas novelas, essas coisas, trouxeram esse debate pra família de vocês também? Vocês lembram de alguma coisa assim que o assunto foi pauta ou realmente ninguém falava sobre isso? Não falava, Nunca foi. cara. Não, sempre o apagamento é real, assim. Tipo, não falávamos. A gente só falava quando entrava no tópico dos parentes, que são, né? Então, por exemplo, surgia debates. Eu lembro uma vez, né? Um primo meu veio pra São Paulo, né? Ele era de Fortaleza, veio pra São Paulo e numa das baladas aí que ele foi, ele acabou voltando pra casa com um cara e o cara acabou espancando ele, roubou ele e tal, tudo mais. Assaltou foi horrível. E aí eu lembro da minha tia como, né, não, porque esse pessoal também vive num meio muito perigoso, né? E a primeira coisa que eu pensei foi, claro, né, a gente marginaliza todo mundo, pô. Quando você marginaliza toda a galera, é lógico que vai ser perigoso. Sim. Não tem como, né? E então só vinha nesses pontos, assim, a novela nunca trouxe esse debate, assim, pra gente. Em casa a mesma coisa, também não rolava debate, não. Começou a rolar depois de velho, assim, maioridade e tudo mais, que a gente começou a ter contato, no meu caso, e aí teve, do Matheus Solano e tudo, que falou, qual é o problema? O que tem? Tipo, então surgia esse debate, porque eu sou o do contra em casa, sabe? Não, ele é o do contra.
Tudo que todo mundo fala, ele... Não, tem que entendeu? ser Então, tipo, eu sou do contra. Eu falava, não, pô, tá errado, qual é o problema, não sei o quê. Então, rolava esse debate, mas já com um pouco do conhecimento. Sim. Agora, na infância... Então lá em casa, o apagamento é muito grande. Porque a reflexão que eu faço disso é justamente essa. O pessoal aceitava não aceitando em certa medida. Aceita se você não verbalizar. E assim, tipo... A gente, por exemplo, nós temos muitos parentes que são, né? Que são Sim. no meio. Só que a gente não falava deles, começou só depois, né? Era aceitar não aceitando. A gente não debatia, não falava, tal. Se falava, por exemplo, ia tocar, porque a avó não vai reagir bem e tal. E, pô... Caralho, né? Aí, porque, tipo, sempre fica com um moralismo muito grande. Não, são pessoas e tal. A gente tem que abraçar e entrar, tal. E não tem problema algum. Mas não tem problema algum, mas não vamos falar também, né? Não vamos trazer isso sempre à tona, sabe? E isso refletindo, assim, traz um incômodo, sabe? Hoje, né? 32 anos na casa. Mas tudo é o tempo, né, cara? Hoje, tipo, pra nossa família já foi assim. Pro futuro, eu digo, no caso, meu filho, já vai ser diferente. Assim. Eu já tenho um certo conhecimento que meus pais não tinham nenhum, e o conhecimento deles é zero. Então, eu já vou saber como lidar, como conversar. E, tipo, não tem que explicar. São duas pessoas que se amam, ou duas pessoas que estão se pegando, e não importa, sabe? É isso. Não é vergonha, não é... não, é normal. É tabu, né? São tempos assim, diferentes, pra né? tudo. Vamos colocar no lance do PCD, tipo, uma pessoa cadeirante. Uma criança fala, o que é isso, mãe, sabe? Tipo, o Otto viu no hospital uma mulher numa cadeira de rodas. Papai, eu falei, é uma pessoa que ela precisa da cadeira de rodas pra andar e tudo mais. Na nossa época, nossos pais falavam, não olha. Não, fica quieto, fica quieto. E apertava, e batia, e beliscava. Na família expandida teve muito disso, né, cara? Era muito, tudo muito tabu. E também tem uma questão com a criação dos filhos, né? Tinha uma distância, uma separação muito grande de papéis de pais e filhos. Então, isso, quem sabe, são os adultos. As crianças ficam fora disso também. Sim. Então, não vamos expô-las a isso e não vamos trazer para ela... Assim, ele depois falava que queria pro mundo. O mundo tem isso, cara. Pelo amor de Deus. O mundo tem PCD, o mundo tem tudo que não... Tudo. Tem tudo fora dessa bolha, tá ligado? Não, mas eu até entendo que cria pro mundo, porque assim... O mundo era isso, né? Qualquer coisa que fosse diferente desse padrão hétero era pra margem, era aquele reino desconhecido que o Simba jamais poderia ir. Isso, exatamente. Era um cemitério de elefantes. Exatamente. Né? Olha só. É só até onde o sol toca. Exato. E a chuva, né? Pra dar o arco-íris. Aonde é escuro, rola solto. Não vai que é legal. Sim. E qual foi, assim, vocês conseguem lembrar do primeiro contato com uma pessoa LGBT da vida de vocês? Não, cara. Então, qual foi a sensação? Foi esse primo do meu pai. Foi o meu primeiro contato, mas assim, na época eu não tinha a menor ideia. Mas a pessoa falou, tipo assim, sou gay, sou lésbica, O primeiro contato foi com o Carlos, que é meu padrinho de casamento. Que é o melhor amigo da Ana. Então, tipo, ele foi meu primeiro contato de convívio mesmo. Pra mim foi de boa, assim. Na época eu tinha aquela cabeça, tipo, não chegando em mim, tudo bem, né? Sim. Não, teve muito isso, né, cara? Tinha, não chegando em mim, tem tudo a irresistibilidade hétero. Né? Como Sim, se eu fosse exato. o gostosão que todo mundo quer dar pra mim. Eu passei por isso, inclusive, na época da adolescência. O aceitar não aceitando é muito engraçado, porque a gente falava, não tem problema nenhum, contanto que não dê em cima de mim. Aí depois eu passei por, não, porque toda mulher também tá dando em cima de você. De ouro, né? Impressionante. Mas foi bem tranquilo. Eu comecei a aprender muito e comecei a conhecer esse mundo. Então, tipo, fui na The Week. Teve até, mas depois de um tempo que eu fui na The Week, eu falei, porra, tô frustrado. Por quê? Nenhum cara chegou em mim. Tô muito zoado. Ninguém chegou em mim, velho. Mas assim, tipo, foi muito legal. Bebi pra caralho, zoei, damos muita risada. E, porra, falei, cara, é da hora, é divertido. É bacana. Então foi um contato muito legal. E aí depois o teatro, né? Conhecendo, então teve o Alexandre, tipo, o Alexandre se tornou meu melhor amigo. E foi uma coisa que ele falou pra mim. Ele falou, cara, eu jamais imaginei que eu fosse ser o seu amigo, ainda mais o seu melhor amigo aqui. Porque eu cheguei no teatro, cabeludo? Não, ainda tinha. Você tinha cabelo normal, mas não tava cabeludo. Não tava cabeludo. Não, tava um pouco cabeludo, vai. Cabeludo, motoqueiro,
todo... A E ele gente, olhou e só falou, lembrando você que não lembra, mas o Douglas teve um bar de motoqueiro. De motoclube, cara. Ele era esse hétero. eu era esse hétero. Tem um passado aí. Cara, É, se eu tivesse todo mundo continuado, tem se eu tivesse continuado, certeza eu iria ser um Minion, velho. Certeza absoluta. Mas beleza. Deus salvou sua vida. Ou não. Vai saber, Eu né? salvei minha vida. Aí, ó, vai falar que Deus salvou a vida dele, bateu aí. Ele... Eu salvei minha vida. Eu falei pra zoar, Eu sei disso. E o que eu tava falando? Tava falando sobre depois que você entrou no teatro, com cabelo ou sem então, cabelo. aí tal. o Ale falou, eu vi esse brucutu entrando. Falei, cara, eu vou apanhar. Ele falou isso, eu vou apanhar. Caralho, E a aí primeira depois- reação dele foi ter medo, né? É. Que foda. E aí depois ele falou, cara, você é um doce, velho. Você é um ursinho carinhoso. É. Vai. Cara, eu não lembro do primeiro contato. Como eu falei, eu tenho, né, muitos parentes que são. E é curioso, porque, por exemplo, tenho tios e tias e primos e primas, assim, que são, né, alguns. E principalmente com mulheres era engraçado porque era menos falado ainda. Sim. Ah, quem que é essa Leti? Não, é amiga da sua tia Lília. É amiga. Não tem essa. Mas assim, O aluguel já tava caro, eles dividiam, né? exato. Né? Mas, tipo, já faziam parte, né, da estrutura familiar, né? Do núcleo familiar expandido e tal. Então, sempre tava lá mais velado. Então, eu não lembro de ter o primeiro contato e de ter tido algum tipo de estranhamento nem nada. Mas eu fui ter queria falar, né, trazer mais pra consciência disso quando eu comecei a ter amigos, né? Né, desse meio. E é chocante, porque você começa a ver justamente, tipo, cara, histórias de, abandono de família, de sofrimento, de muita dor. Cara. E é complicado. E assim, somado ao seu processo, né, de descobrimento e desconstrução, você não sabe o que você fazer com isso, tá ligado? Você, tipo... Eu lembro desse estranhamento. Você acaba abraçando, né, a pessoa e indo lutar com a causa dela, porque você fala, cara, é um absurdo, tá ligado? Cara, teve uma amiga minha que ela falou que a mãe dela tentou enforcar ela quando ela falou que era lésbica. E eu fiquei tão indignado quando eu vi isso. Falei, mano, como assim, saca? E, tipo... Não, eu lembro de umas coisas mais incríveis que eu vi foi no casamento de um dos meus primos, né? O Tércio e o Marcos. Beijo pra vocês. E o pai dele, imagina. Pode dar assim, tchau que tá filmando. É verdade. Agora eu posso fazer assim sem falar coelhinhos voadores, pode crer. Outra novidade, temos câmeras aqui. Eu tô até esquecendo delas, eu não tô nem olhando pra elas. Não, isso aí, tem Eu que lembrei agora. deixar natural. Quando Mas você fez um tchau assim, eu falei, não, tá lá. uma das coisas mais bonitas que nós vimos foi justamente o casamento deles e logo quando, né, liberaram o casamento civil e tal. E o pai deles, o tio Guibert, ele nasceu em Crateús, né? Nem que ele é do Ceará, ele é do interior do Ceará, sabe? Kratos. E ele fez o discurso mais lindo que eu já vi num casamento, sabe? Todo mundo chorou. A Cris lembra até hoje, mas é algo bizarro, porque ele falou também de aceitação, falou de relação, falou de amor, de afastamento, de perda. Cara, é muita coisa pra lidar. É muita coisa pra lidar, sabe? Tipo, e esse primeiro contato com o mundo LGBTQIA+, de uma forma direta e relacional, é o que me estranha até hoje, assim, né? É o que me impacta muito. Porque são histórias que igual o Pirata falou, hétero nenhum passou por isso. Eu nunca tive que me assumir hétero. Eu nunca tive que convidar ninguém à minha vida pra me enxergar como hétero, tá ligado? Já era esperado de mim, tá? É isso. Fechou, tá ligado? Da hora. E não, você de repente começa a ter contato com pessoas queridas e amadas, assim, que estão fazendo parte do seu ciclo, e você começa a ver o quanto de história de novo, né? De dor carrega, de que você não tem nem noção do que é, tá ligado? É foda. Sim. Deixa eu adicionar uma pergunta pra vocês dois, já que, né, eu tô falando aqui com dois homens héteros. Vocês lembram da escola? Porque escola pra população LGBT é um terror. A gente, né? Cagada. Tudo ruim, tudo ruim. Caralho. A escola é um Que tipo de héteros foda. vocês eram na sala de aula? Não teve... O pior. Já fui do pior pro mais apagado, pro mais quieto. Já fui de tudo, cara. Nossa. Vocês lembram de ter pessoas assim que vocês já desconfiavam que eram Sim, LGBTs na sim. sala E de hoje- vocês? E como que era essa sensação, tipo... Como que era esse ambiente escolar pra essas pessoas e como vocês, héteros, enxergavam isso? Cara, eu não me importava, essa é real, com essas pessoas e era bem violento. Eu não tinha noção do tamanho da violência que a gente estava reproduzindo e fazendo pra elas, entendeu? Essas pessoas. Tanto que assim, não as vejo hoje em redes sociais porque também elas não fazem questão alguma de estar perto de mim, com toda a razão, Sim. e com as pessoas da época do colégio. E
Cara, era sempre. Devia ser um terror, né? Olhando pra trás, devia ser terror psicológico atrás de terror psicológico. E quando não mudava de colégio, tá ligado? Tentava se passar por invisível. Mas não, a gente não deixava, pegava no pé. É a mesma coisa. Eu era da turma do fundão, então, tipo, era aquele bullying que não era direto. Que você ficava naquela conversinha, viado, não sei o que, bababá, sabe? Zoando, mas nunca, não era homem o suficiente pra chegar na cara da pessoa e falar. Então, mas o problema disso mas você cria que depois, né, eu também passei por bullying, né? Sim. Né, todo mundo passou disso. É que não tinha nome na época, mas beleza. Era zoeira, zoeira. Então, e assim... Eu sou caolho, velho, eu sei como é que é. Mas cria um ambiente muito, muito sufocante pra pessoa, tá ligado? E é assim... Às vezes você era a bola da vez. E aí você se fode. Sim. Imagina pra pessoa que é assim todo dia só porque acorda. Tá ligado? Então, depois de velho que bate. Depois de velho não, depois de consciente, porque tem velho que não tem. Então, depois de consciente que bate isso, que você fala, mano, que. Mas assim, foi. Passou, não tô querendo colocar pano, tipo, passou. Não. É parte da minha história, pô. Faz parte da história. Eu aprendi com isso e não vou reproduzir. E vou passar o que deveria ter sido feito. Mas o colégio, cara, não lembro de ninguém ser assumidamente homossexual. Nem trans, nem nada. Assumido não tinha mesmo. Não tinha. Eu acho difícil. Não. Naquela época não tinha. Anos 90, não tinha. Você não podia nem assumir que você torcia pro São Paulo. É foda, cara. Não, é foda. Até porque, assim, porque ou você era viado, né? Porque é o que sempre falam de torcedor de São Paulo. É a zoeira, né? É a peixa. Ou então você tá torcendo pro São Paulo porque é modinha, porque tinha acabado de ser bicampeão mundial e tal. Então, não, já era errado isso daí. Tá? Mas, cara, não lembro de pessoas se assumindo, não lembro de... O que eu lembro era de vamos sempre pressionar quem der o mínimo de pinta de viado. O que é pinta de viado? Não sei, eu sei que é uma ofensa, mas... E viado é o Paolo, sabe? É o Robert. E não tinha ninguém. E curioso, não tinha pra mulher. Ninguém falava ela é sapatão. Sabe? Não tinha isso. Eu tô puxando aqui pra ver se tinha. Até porque quando começamos a entrar na adolescência e tal e tudo mais, tinha muita já acesso a revistas e, né? Aqui ainda era fita videocassete. Mas ainda era muito fetichizado. Sim. Na adolescência já tinha DVD já. Não, começou depois, cara. Depois? Depois. Eu perdi noção do tempo. Né? Mas tá velho, é isso que acontece. Mas no colégio não. Então, e nunca nem me preocupei. De verdade, assim, nunca nem me preocupei saber se a pessoa era gay ou não. E alguns professores traziam, curiosamente, os de biologia, quando a gente falava sobre sexualidade. E tinha uma aula que deve ser resquício aí de épocas passadas, que era ética e cidadania. E eram professores extremamente esquerdistas, né? Hoje seriam considerados doutrinadores, né? A galera fala. E eles traziam esse tipo de debate. E era muito bacana, mas era sempre de uma forma combativa. Então eu não vi nenhum ambiente propício e acolhedor pra ninguém que fosse diferente. Em momento algum. Sim. Em momento algum. Era só brutal. O colégio foi terrível. Era só brutal. Não era fácil pra todo mundo, não era fácil pra ninguém, ginásio. mas cara, pra mim já não foi fácil, tá ligado? Imagina pra quem não era encaixado no normal, tá ligado? Tipo, somos héteros, mas beleza, você é gordo, eu também era gordo, caolho. Não, a gente sofria o e ser hétero já é assim, não tem a possibilidade de você não ser. Entendeu? Não, colégio era uma coisa complicada. Eu lembro de uma vez, vocês conversando agora, eu lembrei de uma vez que alguém tava me zoando na escola, eu lembro de um menino que levantou pra me defender. Eu fiquei tipo assim, o que tá acontecendo? Isso tá fora do script, eu não sei lidar com isso aqui não. Cara, já ocorreram situações onde eu já defendi, fui defendido, inclusive já fui muito defendido pela minha irmã, que era um ano mais velha do que eu. Beijo, Mari. Mas assim, não. E se aconteceu era por, sei lá, porque eu tava de saco cheio das pessoas que estavam fazendo bullying também, tá ligado? Não tinha nada a ver com a pessoa que estava assim. Não, mas eu até lembro, eu imagino assim, eu lembro de ter essas. Vocês falando me lembrou agora, e eu lembro do meu pensamento na hora, tipo assim, gente, por que ele fez isso? Ele vai virar alvo também, tipo assim, fica na sua. Tipo, já tá, você não sabe o quanto isso é ruim? O que você tá querendo chamar atenção pra isso, tá ligado? É o cara lá fazendo o negocinho pro Tiranossauro Rex no Jurassic Park. Tipo, o que você tá fazendo? Mas e pra você, Fê? Conta pra gente assim também. Porque já que a gente tá dentro do fórum do meio, dividindo essas experiências, troca um pouco pra nós aí. Como é que foi lá em Pomerode crescendo? Uma bosta. Tipo, ponto, né? Resumiu, uma bosta. Cara. Pronto, foi uma merda. Justamente por isso, assim, eu, apesar de... É que assim, eu não sei como funciona a cabeça de uma criança hétero, a ponto... Porque assim... Pra mim, eu tava sendo eu normal. Eu não sei como que as pessoas olhavam pra mim e diziam, tipo assim, esse cara é viado. Pra mim, eu não me via tão diferente assim das outras pessoas. Tinham pessoas
na escola que eram claramente afeminadas. Então, assim, tinha todo um rolê. Eu não me enxergava dessa forma. Eu era a pessoa que me vestia muito mal, confesso. Isso já quer dizer que, tipo assim, já mostrava quando, né? Então você não era Não gay, tinha você muita era noção hétero. de... exato. Porque- Eu fugia do estereótipo. E, enfim, assim, eu não sei explicar, mas em algum momento as pessoas olhavam pra mim e, tipo assim, você é viado. E eu passei muito tempo da minha vida na igreja rejeitando isso, apesar de saber... Eu ficava muito pensando, tipo assim, será que eles têm razão? Será que eu sou... Mas eu ficava tentando achar pontos pra poder justificar que não. E eu lembro, assim, que as pessoas faziam muito bullying comigo por causa disso na escola, tipo assim, e aí eu era o CDF, lógico, né? Porque se eu sou apontado, então eu tenho que ser melhor em alguma coisa. Aí eu vou ser o melhor aluno da classe, o queridinho dos professores, etc e tal. Nossa, que erro. Nossa, na estrutura social de um colégio, meu Deus, Exatamente. Então, já que era... Não, já tava fudido, né? começar da não. Agora malhar, abre o ficar dedo, no pisou na grande. merda. Exato, Pisou na exato. merda, abre o dedo. E eu lembro, assim, que tinha muito... Aí eu era a pessoa que passava... A professora de português, a professora Ita, eu lembro dela até hoje. Ela né, nem deve lembrar que eu existo. Mas eu lembro, assim, que ela me pedia pra passar pra ver se as pessoas fizeram a lição de casa. Puta merda, Caramba, Fernando, que legal essa professora. Caraca, velho. Nossa. Não, e eu Como é que lembro... você saiu vivo desse colégio? Porque assim, faço ideia. você era ou que sofria bullying por ser diferente, seja lá o que isso significa, porque o que é o normal é o que a galera cria na cabeça na hora, e ainda te botaram pra ser X9 e o CDF. Exato. Lindo, lindo. Lindo, maravilhoso. Tá aqui o pariu. Só coisas boas. Eu vou sair daqui pra terapia. É o que tem ajudado, É o que viu? tem ajudado. Vou falar que é o que tá me ajudando muito. Mas aí eu lembro que tinha um menino que ele... Assim, hoje, eu lembro que ele era da outra sala, eu era da, tipo, sei lá, da sala A, ele era da B. E ele tinha uma cisma comigo, Quinta e eu A, não quinta B. sei o que esse menino, assim, ele tinha uma cisma. E ele era tipo um Malfoy, assim, ele tinha os meninos que lidavam com ele. Até hoje eu queria muito entender o que... Porque assim, ele às vezes saía da sala dele pra vir na minha sala me Já zoar. E buscou eu no ficava tipo assim... Facebook ele, assim, não, tipo- Deus me livre. Espero que esteja morto. Viu? Não, brincadeira. Não, mas, por exemplo, as pessoas que a gente. Cara. Não, mas o que eu digo é buscar pra saber, tipo, deixa eu ver como é que tá essa pessoa. Porque às vezes era tesão enrustido. Pode ser. Então, sabe o que eu acho que a parte do quero morto é brincadeira, tá, gente? Eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Ou talvez eu seja, só não sei meu paraplégico. lado aquariano. Paraplégico não, porque fica percebendo. Mas assim, ele era um cara muito gordo. Então eu acho que ele sofria... Pra ele não sofrer o bullying por várias coisas, ele jogava. atacava primeiro. Sim. Então eu tenho era muito... E eu era um alvo fácil porque, assim... Justamente, eu era o querido dos professores. Então, assim, eu era em evidência. Era mais baixinho, era mais franzino, era mais fácil de pegar Sim, no seu pé. tanto né? que assim, pra vocês terem noção, E era o uma, cabelo vermelho, cara. Isso. é uma cidade pequena, Natural. as pessoas, tipo, me conheciam pelo sobrenome, né? Os professores me chamavam de Arazão, e as minhas irmãs que estudavam depois de mim eram as irmãs do Arazão. Eu era essa pessoa. Nossa. Então, sabe, eu era um alvo, assim, eu tinha um target nas minhas costas, e eu acho que ele me escolheu pra justamente ele não sofrer, então, eu atacar primeiro pra... Sim. Você deflete, você joga pro outro e acabou, né, cara? E assim, quando você tava comentando sobre o que dava pinta em você e tudo mais, né? Que a gente chamava de dar pinta, né? Ou então ficava. Eu gostava de Titanic, será que era isso? Mas vamos ser sinceros, todo mundo gostava? Mesmo a gente crescendo, Sim, sim. a gente sendo obrigado a falar que não gostava, todo mundo gostava pra caralho. Todo mundo gostava pra cacete. Pelo amor de Eu Deus. gostava de Ghost, velho. Você gosta até então, hoje. Assisti exato. mais de, sei lá, 200 Não, e vezes. assim, puta, crescendo também, você não podia gostar de Backstreet Boys e todo mundo hoje você vai no karaokê, você começa a tocar. Todo vai- mundo, cara. todo mundo pega a cadeira e faz a coreografia, cara. É Não, bizarro. aí eu já não manjo. E assim, mas. Eu faltei nessa aula. É justamente o que era o diferente. Por exemplo, eu sempre fui muito sensível e emotivo. Cara, eu passei por isso no colégio. E até mesmo depois de velho, cara. Todo mundo fala, não, mas você tem um lado aí. Se você não tem, gente, o Avara tá pronto. Você não pagou na prefeitura, Confissão tá pra você ligado? que não tá vendo a câmera, ele tá com a barra da calça dobrada. Isso é claramente bissexual. Não, e assim, você não pode Tô gostar de. brincando. Não, e assim, a gente até já conversou no episódio anterior, né? Que o pessoal faz muito estereótipo de. A pessoa, é foda, a galera, ao invés de conhecer a pessoa, já vai através do estereótipo dela, falando pro Fê. Então, se você é gay, você deve saber de moda e tal e tudo mais. Ou se você é hétero e você sabe, você também tem coisa, né? Então, aí eu cresci com muita mulher, né? Com minha tia, minha mãe, minha irmã, minha avó. E são mulheres extremamente fortes e, tipo, cara, manjam de muita coisa. Minha tia é maquiadora profissional, mesmo sendo, tipo, formada em marketing da caixa, assim, então tem muita coisa no meio.
Então, assim, eu sabia nome de esmaltes e maquiagens. Sabia o que era BB Cream quando lançou e as pessoas ainda não tinham ideia. BB Cream. É um tipo um 2 em 1 na maquiagem de um primer que você passa antes. E sempre tive muito esse contato com o universo feminino, então eu falava, não, você só pode ser viado. E assim, eu fiz teatro, fiz maquiagem, mas eu não manjo nada. E aí fala, não, porque você só pode ser viado, porque assim, se tem um estereótipo de você ou ser sensível por estar, né, por ser o canceriano com acidente em peixes que eu sou. E é foda. Ou você manjar muito de maquiagem, de estilo não. Aí você tem que ser. E, cara, conheço homens gays, inclusive, que não conhecem dessa parte e não querem saber também. Entendeu? Mas não, você tem que se relacionar sempre com o estereótipo na cabeça da pessoa antes, tá bizarro? Sim. Tá, então, qualquer coisinha que você dava pinta na época do colégio é motivo, cara. Sim. É motivo. Chorou quando passou aquele filme Ilha das Flores por causa do bicho. Todo mundo viu, porque o porco tava comendo tomate que jogou fora na cozinha da mulher. Tá, puta, fudeu. Você tá preocupado com o meio ambiente. Então você é viado. Tem tudo isso. Então, enquanto isso, estava todo mundo preocupado em usar Polo, Guess, Gap por uma questão de status e moda. Tamo de olho, caralho. Acabei de lembrar uma coisa. Eu brincava de elástico com as meninas na escola. Acho que era isso. Pode ser. Pode ser. Acabei de... Pode ser. Brincar de elástico era uma coisa realmente muito, tipo... Deixa eu ligar pra minha terapeuta. Brincava de elástico. Mas uma coisa, a gente cresceu ouvindo muito axé, né? E muito pagode. E uma época com muita coreografia, né? Hoje deve ter muito mais, por conta do funk e tudo mais. Mas assim, quem rebolava pra caramba... Hoje tem muita coreografia por causa do TikTok. Do TikTok, verdade. Mas quem rebolava mais e dançava melhor eram justamente os caras. E só que como foram os populares que começaram a trazer isso, porque dentro da dinâmica, né, da sexualidade adolescente estava atraindo as meninas, pronto, então pode dançar, pode rebolar, mas você não pode brincar de cama de gato, você não pode brincar de elástico, você não pode pular amarelinha, tá ligado? Ou você não pode usar um estojo que tem alguma coisa rosa. Sim. Porque tem isso cai numa questão de masculinidade, de machismo, né, totalmente escroto, que a gente cresceu junto, né? A gente cresceu com isso. A gente até chegou a comentar em alguns outros programas. Não é que você tá só rejeitando e colocando o outro num espaço de marginalizado. Você não só o rejeita, mas como coloca como mulher, porque mulher também é inferior e você tem que ser dominado por... Ó, que bosta. Sim. Fruto de tudo isso, né, cara? Cara, a gente sobreviveu, velho. Todo mundo sobreviveu. sobreviveu. O problema é que tem gente que não, né? Cara, eu tava ouvindo o podcast do Mano Brown e ele falou uma coisa que eu falei, eu vou guardar essa frase pra minha vida, velho. Que era com o Wagner Moura. Que aí ele falou assim, que o cara, você também mudou bastante, né? Ele falou, velho, faz 20 anos. Se em 20 anos eu não mudei nada, eu não vivi 20 anos. Não. Tipo, cara, e é isso. Se você não mudou nada em 20 anos, cara, então. você não viveu, velho. Você tá parado no tempo. Sabe? Você tá com o mesmo pensamento idiota de 20 anos atrás. Não que só não isso, cabe né? mais hoje. Você tá escravo daquilo tudo, né? Por que você ainda continua se relacionando e reproduzindo e revivendo, tá ligado? Assim, por que você não saiu do colégio? Sim. Tá ligado? É foda isso. Sim. É interessante a gente pensar nisso. A evolução humana é uma coisa que me deixa assim com um pouco de esperança no futuro, justamente por isso. Porque, por exemplo, né, a gente falou, teve a pergunta ali, né, do que vocês pensavam, as primeiras ideias de vocês do meio LGBT. Aí vocês conhecem alguém que são, né, pessoas que são realmente, que falam que são do meio LGBT. Mudou pra vocês essa percepção do mundo LGBT? Sim. A ideia que vocês tinham fez sentido, não fez sentido? Qual foi a principal diferença que vocês olham hoje e pensam, tipo assim, caramba, como eu tava errado? Cara, a principal diferença é a ofensa. Porque chamar de viado é ofensa? Porque chamar de gay é ofensa? Então, tipo, cara, não é ofensa, sabe? A pessoa é a condição sexual dela, acabou, sabe? Então não é ofensivo. Não, isso não tem que pautar porra nenhuma na tua relação. É isso, Deus. Sabe? Então, tipo... Ao passo que era importante, assim, quando a gente contrapõe justamente com essa época do colégio e tal, tem tudo isso daí. O que mudou, mesmo assim, foi na verdade conhecer mais o meio e como ele mesmo, né, faz algumas piadas consigo. Por exemplo, a gente tem muita amiga que são lésbicas, né? E temos muitos amigos gays também. A Cris e eu, né? Eles até brincam falando que nós somos a cota hétero. E assim, cara, é muito engraçado porque existe... Bom, tem as suas, né? As suas particularidades. Como lésbica vai morar junto muito rápido. E a gente ouvia isso, né, como meme, mas a gente começou a ver isso na vida real. Pode crer, cara. E tipo, é bizarro. E assim, e aí também tem a relação do... São muito ciumentos. Assim, e o gay, né, masculino,
ele já vive uma relação de 60 anos em uma semana. E não é que ele vai morar junto, ele já vai morar junto, casou, separou, ficou pra depois ele já vai para outra. E você vê isso acontecendo, mas você também vê algumas coisas curiosas, como a reprodução de padrões de comportamentos nocivos nessa própria relação. A gente tava conversando um dia, cara, nesse grupo de amigas lésbicas, a gente tava falando sobre não-binaridade, sobre trans. Sim. E a dificuldade que todo mundo tem, porque todo mundo cresceu nesse mesmo meio, né? Todo mundo cresceu nessa mesma faixa etária, então tem essa mesma percepção de vida enraizada dentro da heteronormatividade. E aí eu lembro da Dani, beijo Dani, falando sobre por que uma trans agora vai ficar com uma menina e tal, e tendo essa dificuldade de entender o que é. O gênero e a condição. O gênero, a condição, a expressão social, tudo isso envolve, tipo, e o que menos tem a ver com piroca, tá ligado? Sim. E aí foi justamente o que a Cris até perguntou, falou, mas vocês não são lésbicos? Então por que vocês estão usando consolo? Por que vocês usam dildo, né? Fala, é a mesma é tão idiota essa pergunta que quando eu retorno pra você entende por que você, né? Sim. Da onde tá vindo. E tem muito disso, né? E também de relações que você tem você força uma heteronormatividade e reproduz padrões tóxicos também. De abuso, de abandono, de carga mental, né? De muita coisa. E você começa a ver o quê? Que dentro do meio tem tudo aquilo e muito mais, cara. Entendeu? Do que só a relação com dor, com perda, com um mundo diferente. Não é o mesmo mundo que a gente vive, cara. Spoiler, é um mundo normal. E isso é o que é bizarro. Eu lembro do Jovem Nerd falando isso Na verdade, uma vez. não é normal, né? Se a gente parar pra pensar, não é normal. O Jovem Nerd falando isso num podcast deles lá atrás, né, cara? Tipo, antes da galera ficar brigando aí por polarizações ridículas, do pessoal falando, mas o que você acha do seu filho estar exposto a conteúdo LGBTQIA+. O que você acha do mundo que tem isso? Porra! Você vai esconder? Você vai falar que não? O que você acha do seu filho ser exposto à religião, à Bíblia, cara? Eu não quero que meu filho seja... Porra, eu fico puto quando meu pai fala, ai meu Deus, sei o quê. Eu falo, porra, pai, não, Deus não. Ele, mó treta, hein? Sim. Mas E eu como pai, eu não quero que meu filho... só que assim, vai ser não vou impedir, claro. Pois é. Mas isso é uma escolha. É uma escolha. Isso é uma escolha. Então, tipo, eu não quero. Exato, mas muito. Assim, eu acho que o Fê falou tudo, assim, tipo, spoiler, é o mesmo mundo, né? E, cara, acho que esse é o maior estranhamento que tem. É você entender, né? Quando a gente contrapõe nessa época da adolescência, lógico que vai ter o tóxico contra o que você não é hoje, né? E tentando não ser. Mas é justamente entender que é meio que tudo igual, tá ligado? Sim. E isso vem de uma construção e não é de uma hora pra outra. Sim. Entendeu? Não, a gente vai... assim, a sociedade, ela faz isso com a gente, né? Você nasce e recebe toda uma carga que você vai construindo com seus pais, seus amigos de escola, etc e tal. Pra você se desvincular disso, assim, é um processo doloroso, é uma desgraça. Douglas, Diga. tem uma história que você contou num episódio do podcast, eu vou ressuscitar aqui agora. Pode ressuscitar. Porque tem um pouco a ver com a outra pergunta, assim. Você já meio começou a falar disso, mas você falou que o seu primeiro personagem no teatro foi uma... Foi uma travesti. Uhum. Uma travesti Como que foi velha. pra você fazer a construção desse personagem sendo o brucutu da época? E cara, como isso impactou na sua vida hoje, tipo? Você acha? Caralho! Porra, que profundo, eu não tinha pensado nisso, não. Porra, Fernando! Esse podcast não é brincadeira. Não, então, na época, o meu professor, o André Greco, eu não esqueço, cara, ele falou assim, você vai fazer a travesti porque eu quero ver essa construção em você. E assim, eu falei, cara, eu não consigo, até hoje eu não consigo cruzar a perna. Eu tenho uma dificuldade em cruzar a perna. E ele falou, tudo bem, usa isso. Você vai ser uma travesti velha, mas se vira, sabe? E aí, na época, eu entrei em sala de bate-papo. Só uma pergunta. Quando você viu lá, você vai ser uma travesti, qual foi, você lembra o seu primeiro pensamento? O que você achou que você teria que fazer? Não, o primeiro pensamento é, fodeu, velho, o que eu faço? Eu não sei, vou ter que usar salto, sabe? Assim, tipo... E depois eu descobri que eu ando muito bem de salto e eu fico com a bunda muito bonita. Então, tipo, salto valoriza as pernas, a bunda é bem legal. Aprendi a andar de salto. Na época eu entrava em sala de bate-papo pra conversar, pra entender, tipo, eu quero conhecer por que você é uma travesti, o
que é o mundo pra você, tipo, sabe? Tipo, pra pegar a dor dela. Porque Mas seu primeiro pensamento foi algum personagem pronto, assim, tipo, estereotipado? Não. Você já Você quis foi fugir aberto. disso mesmo, né? Eu quis fugir disso, porque eu falei, cara, eu não vou no básico, sabe? Assim, no que a mídia mostra pra gente. Não, eu vou. Isso é um primeiro ator, que gente. a gente tava fazendo Isso é um ator. o livro da Bruna Surfistinha. Sim. Então, tipo, é um livro pesado, é uma história pesada. Então, cara, não, eu não vou trazer uma comédia. Eu vou trazer um peso que tem que ser. Então, se a vida da Bruna como prostituta era uma vida sofrida, a vida de uma travesti também é muito, muito mais sofrida. Então, cara, não, eu vou atrás. Então, fui conversar, eu fui na Blue Space, vi muito show de drag. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tudo agrega. Então, vi muito show de drag, conversei com muita mulher trans. Então, cara, pra mim foi um puta de um crescimento de conhecer a pessoa mesmo, de entender, de ver e falar, caralho, mano, como essa pessoa aguenta, sabe? Como ela aguenta, porque é muita porrada. É muita porrada, da hora que acorda até a hora que dorme, cara. Mas você teve que dar esse enfoque porque vocês estavam fazendo uma peça da Bruna Surfistinha. Então, Sim. Não é, mas você percebe que a gente já faz um vínculo direto ou com dor e sofrimento, ou então com Mas dificuldades, tá ligado? Isso faz 10, 12 anos. Ah, não, sim. 12? É 12 pra caramba. Faz tempo pra cacete. Não muito tempo, mas faz muito tempo. E na época era isso. Era o que a gente tava falando. Tipo, o momento era da dor. Então vamos mostrar a dor. Hoje já não. Então talvez hoje eu já retrataria de uma outra forma. Eu já, com certeza, teria a dor, mas teria o humor, teria a leveza, teria o amor. Então já retrataria de uma outra forma. Eu acho que hoje o foco tá muito mais voltado pra relação mesmo, né? Sim. Pra como ela se relaciona com a família e tal. Mas a gente, eu não sei, eu fico meio incomodado quando eu fico pensando, por que a gente sempre tem que puxar pra lados extremos, tá ligado? Porque é o E que sempre lidar com talvez isso. traga empatia pra quem não tem empatia. Quando a pessoa vê o outro sofrendo mesmo, aí se ele tem um mínimo de alguma coisinha no coração, ele vai tentar ajudar. Se você vê um velhinho caindo na rua, você não vai ajudar? Então é isso, tipo, a pessoa agora, se é um velhinho mendigo, a pessoa não vai ajudar, sabe? Mas agora tem muito. Né? Agora estão vindo mais séries e livros e tal que estão tratando pessoas trans como pessoas. Olha que incrível. Maravilhoso. Né? Tipo, como os gays começaram a fazer, né? Não, mas ainda assim eu entendo que a população trans ainda sofre um pouco desse estigma de, por exemplo, automaticamente você é trans, você vai pra prostituição. Sim. O episódio que a gente fez no ano passado com pessoas trans, teve essa conversa. As pessoas chegaram, tipo assim, por mais que não aconteceu, houve esse pensamento de, será que esse vai ser o meu caminho? Uma das meninas até fala que ela foi para esse caminho porque era o caminho esperado para uma pessoa trans travesti quando ela se entendeu uma mulher. Então, é isso, né? o caminho que a 10 anos sociedade fazem muita empurra, diferença. Faz muita diferença. Por exemplo, faz. nos anos 80 a gente tratava a AIDS como gay como um grupo de risco, cara. Sim. Cara, Sabe, é bizarro. Aquela boa e velha historinha olha, não vai no cinema, mas presta atenção, porque agora tem agulha com a mensagenzinha. Olha o que a gente viveu, Olha o que a velho. gente viveu. E assim, trazia justamente. Só carregava estigma e estereótipo ruim, tá ligado? A gente começou a ver gays como pessoas normais e vivendo normal agora, cara. Sim. Agora. Ainda tem a pachorra de falar que O áudio sumiu. Ficou sumiu. abaixo, Brunão. O áudio. Agora voltou. Agora voltou. E a galera voltou. Não sei. Aí a galera ainda tem a pachorra de falar que não, porque isso é doutrinação, tá ligado? Sim. A puta que pariu. Mas e você, Fê? Você já frequentou algum ambiente LGBT? Já, vários, assim, né? Como que foi? No começo era mais pela curiosidade, né? Eu já tava dentro de um ciclo com muitos amigos gays e tal, na época da faculdade também. Tá? E aí a gente começou a ir, né? Vamos conhecer a Bubu, vamos não sei aonde, não sei lá. A Bubu. É legal pra caramba. Tipo, A Bubu é muito legal. E eu vivia contando isso. Eu falei, nossa, foi a primeira vez que eu paguei uma barata numa balada, que da hora, tá ligado? Sim, a Bubu era, né? Porque agora, poderia, não sei nem se tem. Não, sei lá, nem lembro mais agora, tipo, onde a gente tinha ido. Mas não... Era engraçado porque era algo novo e você queria conhecer, tá ligado? Mas não rolou um estranhamento nem nada. Inclusive, era até onde as meninas da faculdade gostavam mais de ir, porque era muito mais tranquilo, tá ligado? Muito mais tranquilo. Só que uma coisa que sempre me deixou assustado é a hipersexualização da coisa, sabe? Assim, é bizarro. Porque tem alguns lugares que são totalmente pra isso, tá ligado? E no mundo hétero também tem. Sim. Entendeu? É, É uma cara, parada que você fala, nossa... mas é que pra vocês é legal, né? Tudo bem transar na praia.
Então, olha que bizarro. Não, lógico que Não não, é não, tá ligado? cara. Lógico que não. E tem ambientes, por exemplo, Eu fui irônico, tá, gente? e tipo, quando você vai, por exemplo, numa dessas baladas, sei lá, sertanejo aí, era meio que na mesma época a mesma coisa, você via também coisas bizarras, né? Aquelas Mas meninas. eu preciso falar uma coisa. Beleza, da balada hétero e da balada gay. Você chega uma coisa que você nunca vai ver numa balada hétero, e não sei porquê, mas tudo bem. Você entrar, tá o cara sem camisa girando. Isso foi a primeira coisa que eu vi quando eu entrei. Tipo, mano, um cara muito forte, muito gato, não sei o que, girando a camisa assim, você fala, isso você não vai ver. Numa balada hétero, não, né? Não vai, velho. Não vai, mas você vê na faculdade quando tem aquelas festas. E é o que você falou, hipersexualização. Exato. Beleza, mas assim, tipo, mano, você não vai ver isso. Foi uma coisa que não é que eu estranhei, mas me chocou justamente por isso, porque você não via muito em balada hétero, mas você via, tipo, sei lá, outras coisas, que nem você falou, sexo na praia. Falei, é verdade, cara, eu vi muita gente fazendo sexo em balada hétero. Muita gente. Ô, Madame Satã que eu diga, saudade. Então aí. Cara. Eu ia no Madame Satã. E aí, na verdade, o estranhamento era esse, mas a gente ia muito com. Deixa eu falar de mim, né? Eu ia muito com essa de turistando, vamos ver qual é que é. E eu acho isso muito escroto hoje, tá ligado? De olhar e falar, nossa, quero conhecer outro. Não, mano. A pessoa, velho. Caralho, que você foda. Mas tudo é a desconstrução. E assim, pra molecada, eu vejo isso hoje pela minha filhada. Ela tá com 17 anos e é com quem eu mais aprendo em relação ao visual da juventude. A visão da juventude. Ela tá com um namorado, pá. E aí eu falei, e aí, pô, como é que é, não sei o que. Ela, mostra uma foto dele. Aí ele mostrou, eu falei, porra, que da hora, que estilo. Mano, eu nunca imaginei. Com 14 anos, o moleque tá com as unhas pintadas. Tipo, mano, o cabelo de uma cor que pra nossa época seria considerado gay. Tipo, pintar o cabelo já era alguma coisa estranha. Então, você não tem que pintar cabelo quando você é moleque. E eu falei, porra, que moleque estiloso, que da hora, pá. E aí, você tá curtindo? Ela, pô, não, tô gostando, não sei o quê. E aí a gente começou a conversar de sexo, pá, falando, ó, seguinte, aprende a usar camisinha, bababá, seu corpo, sua regra, não é não. Conversando com ela. E aí ela falou, não, beleza, fica tranquila, padrinho. E assim, isso eu acho muito louco, cara. Essa evolução, que agora a molecada vai ser muito mais suave. Então, mas cada geração enfrenta as suas picas, né? Não tem como. Mas acho que esse foi o maior estranhamento mesmo que eu tive, cara. Tem uma coisa curiosa, né? Cris, quando nós nos conhecemos, a gente saiu a primeira vez numa quinta-feira só ela e eu. E aí ficamos, depois a gente nunca mais largou. Mas aí na sexta nós saímos com o pessoal do meu trabalho na época. E aí depois a gente saiu com o pessoal do trabalho dela. Ela tava no primeiro ano da residência ainda, acabando o primeiro ano da residência, tinham as médicas do plantão, Lili, Dani, um beijo pra todas. E um monte de amigas, né? Que iam no Vernon e tal. E assim, e a gente foi no Samba de Rainha, lá no Favela, aqui na Vila Madalena. Era uma noite lésbica, de uma banda de samba lésbica e vamos lá todo mundo, né? Vamos. Aí a Cris falou, você vai conhecer todas as meninas, né? A maioria delas é lésbica e tal, tudo mais. E eu já falei pra todo mundo que você dança, porque que você dançava gafieira e tal, tudo mais, então você vai dançar com todas. E aí chegou lá, cara, puta, eu perdi numa competição de virar chopp com a Isabela. Virei 7 tequilas com a Liliane e fiquei bebaço, tá ligado? Aí eu ia ficar com a Cris, elas não deixavam. Não, aqui não pode beijo hétero. Aí essa parte era gostosa, porque você tinha, né, uma ridicularização daquilo que foi passado, mas de uma forma mais leve, entendeu? Eu acho que isso é muito legal. Mas é uma né, experiência cara? muito boa, assim, tá ligado? Tá cara gelo nas minhas costas, cara, mas só pela zoeira. Porque existe ainda esse véu de separação, né? Sim. O Fora do Meio veio pra isso, né? Tipo, Pra reganhar o véu. não, existe, tipo, tudo isso. Tem um mundo gay, hein? E tem um mundo hétero. Vamos ser. Não é o mesmo mundo. É o mesmo mundo, Filha da cara. puta. É o mesmo mundo. Mas às vezes, né, cara, a gente tem essa separação justamente como um mecanismo de defesa, né, cara? Sim. Querendo ou não, a sociedade é assim, né? Ela gosta de botar as coisas na caixinha, a gente ainda tá tem com que ter um isso. rótulozinho, né? Vamos mudar isso, a gente tá trabalhando pra isso acontecer. Vamos, que é muito mais legal não ter caixinha. Sim, Muito não, mais legal. e eu vejo assim, felizmente, não só o movimento LGBT, mas o movimento negro, o movimento feminista, tem um monte de gente lutando junto, várias batalhas diárias pra gente poder mudar um pouco isso, eu acho que isso que tá fazendo a diferença. Com certeza. A gente tá no caminho, Sim. não vai, né, ser pra amanhã, mas Não, se o mundo não acabar antes, a gente vai conseguir em algum momento. Não olhe pra cima. Ou se já acabou em 2012, a gente tá vivendo uma simulação, né? Exato. E vocês, como dois homens héteros, como que vocês olham essa movimentação LGBTQIA+, hoje, na mídia,
Porque tem muita gente que, tipo assim, ainda vem com aquele discursinho de tipo, lá, os viados tudo querendo Palco e bola. querendo palco, querendo se aparecer no Big Brother, querendo ficar, tipo, não sei o quê. Como que vocês enxergam esse movimento hoje? Porque assim, a gente tá fazendo acho coisas que vocês já maravilhoso, faziam há cara. muito tempo, né? Então, Eu acho exato, maravilhoso. essa é a pergunta que eu ia fazer, tipo, Né? 20 anos, cara, que a gente faz isso e agora tá reclamando porque tá fazendo. Sim. Foda, né? Cara, eu ainda vejo a mídia trazendo um. Que nem a gente comentou, né? Tinha o deboche, aí veio a questão do sofrimento e dor. E hoje a mídia ainda se aproveita muito disso pra mercantilizar isso de uma forma. Pra vender isso de uma forma melhor, né? É o capital. O capital é isso aí, velho. Vamos usar qualquer coisa pra ganhar dinheiro. Mas, tipo, a mídia sempre cai numa de querer, né, ou moralizar ou desmoralizar a coisa, entendeu? Eu ainda vejo muito Pink Money, tá ligado? Tipo, acho que atrapalha pra cacete. E muita forçação de barra. Que você vê umas coisas e fala, cara, se essa emissora forçar mais, caga, tá ligado? Tipo, é impressionante, assim. E não precisa forçar. Entendeu? É aquilo que eu tava comentando. Por que a gente não traz pra uma naturalização? Porque é algo natural, Então, tá mas ligado? E uma normalização porque é algo normal. Não, e fora as emissoras que quando fazem, ainda fazem por ordem judicial. Né? Pois é, né? Tem aí umas coisas que, puta merda. Não, cara, pro primeiro beijão gay que nós vimos num reality show foi no BBB de Sim. agora. Uhum. Sim. 21 E a anos. consequência disso em menos de horas. Uhum. Sabe? Por que isso é tópico? Ainda, entendeu? Por que isso ainda chama atenção, tá ligado? Não faz sentido. E justamente pra quem e agora trazendo pra um lado mais, né, social, que tem a galera mais liberalzona, tal, que fica falando, não, cada um faz o que quer e tal. Tá, então por que isso ainda incomoda? Se tá na televisão pra você, entendeu? Não, porque claramente é uma pauta identitária que eles querem. Cacete, tá ligado? Cara, Cansa, né, meu? Então, mas se não Eu acho trouxer... que a gente tá regredindo ainda, entendeu? Então, mas se Eu não tenho esse medo, trouxer, cara, eu já vejo diferente. Porque se não trouxer, não vai naturalizar, sabe? Não vai... Pra muita gente ainda vai continuar sendo aquele... não, cobre o olho do filho, sabe? Pra muita gente vai continuar. Então, tem que trazer. Tipo, que nem... Eu tava vendo uma piada, acho que do... Não sei se era Uma Família Tá Pesada ou que diabo que era. Certeza que é da família. Não, se é tipo, tosco, é... Eles estavam zoando aquele Modern Family, né? Falando, tipo, cara, não, agora a gente vai dar aquela bitoquinha, aquele selinho, porque a gente não pode dar beijão, meu, em nenhum tipo de conteúdo. Hétero pode fazer o que for. Sim. Mas você pode botar a Megan Fox lá, quase, recém 18 anos de idade, no Transformers, mas sai aqui, mano. Não pode ter um beijo homo. Mas aí tá, a gente tem que... tem que forçar essa quebração de tabu, cara, ou pode colocar uma coisa de uma forma mais naturalizada e normatizada, entendeu? Então, mas no caso, igual você trouxe o beijo do Gil lá no BBB. Foi natural, sabe? Sim, Tipo, exato. foi natural, não foi forçado. Eu tava lá, pô, Mas o que você teve me no- pegaria? Pô, então me pega. mas o que é teve- um rolê que todo mundo Exato. já fez, cara. Mas Eu o que já cheguei teve numa de mina e falei, você me repercussão pegaria? depois na mídia em cima disso foi, nossa, Então, mas a repercussão é porque teve a galera que, onde já se viu uma coisa dessa, então é justamente pra quebrar esse pensamento. mas curioso, você lembra de alguém falando isso, cara? Eu não lembro da galera falando, Cara, nossa, meu É pai, que meu teve a pai repercussão, foi, mas entendeu? teve a repercussão, inclusive, ele dentro não da assiste. casa de Dentro da pessoas casa dele, LGBT exatamente. que foram lá e que foram censuraram. exato. Cara. E assim, ele não assiste. Só que, ele viu e falou, não, aí eu falei, qual é o problema? Tipo, pô, dois caras se curtiram, se pegaram. Eu acho que assim, porque tem uma galera que se força a ser progressista de um tanto, tá ligado? Que volta a trazer discursos que já estão velhos há 10 anos. Entendeu? Essa é a minha preocupação. Não acho errado, tá? Trazer e levantar o debate, acho importantíssimo e tem que trazer mais. Mas gostaria de ver de uma forma mais normalizada e naturalizada. Sim, Então, mas aí aquilo que a teria gente ser discutiu numa no. novela, teria que ser numa série, Sim. que é o que já tá rolando em muitas séries. É que eu acho que a sua questão é o que a gente discutiu no episódio lá do ano passado, isso não é visibilidade, do, por exemplo, um político que por ser gay vai e levanta essa pauta para se Exato. promover em cima de um presidente que é anti-gay. Tipo, não, ele não tá Eduardo falando Leite. não tá falando por Exatamente. naturalidade, é pra tipo, opa, isso é um tema que me rende Não. holofotes. Rola um sequestro. E aí, que você falou, não é visibilidade. É igual o Chris Rock fazendo piada na época do Obama, né? Era muito curioso você ver o pessoal entrevistando os brancos. Não, porque eu vou votar no Obama, porque as questões que ele levanta ressoam com aquilo que eu gosto e tal. Chegaram um preto, ele é preto, Obama é preto, vai votar no preto.
Sabe, é isso. Sim. Não, porque dá o leite, agora estão aí. Não, vamos falar da política do cara, pelo amor de Deus. Sabe? Mas não, vamos pegar e trazer isso, levantar isso para que seja para entrar em oposição contra o que nós temos aí do grande inimigo. E eu sempre falei isso, ao invés de não só um grande salvador, que a gente sempre buscou no Brasil, né, um sebastianismo, a gente busca quem demonizar também. A gente adora ter um inimigo em comum. Não, mas precisa, né? A nossa sociedade é pautada na figura de um Deus Da e de figura um de Deus e diabo. de um diabo, né? exato, Precisa ter esse equilíbrio. Olha a religião aí. Pois gente, é. Não, mas por é, isso que Mas é claro, eu vou continuar odiando o Bolsonaro, sim. Porque, não porque porque realmente o que ele passa é terrível. Então, mas o que o Fê trouxe é verdade. O que me incomoda é justamente isso. Isso não é visibilidade. Tem coisas aí que você vê sendo reproduzidas hoje que já estão ultrapassadas há 10 anos. Sabe? E não é visibilidade. O discurso continua raso, né? Muito, muito raso. Tipo, não tem como trazer um exemplo aqui mais Campanha do SBT que foi feita por uma ordem judicial em que eles pegaram pessoas do elenco. Assim, contextualizando, sabia. a Patrícia Patrícia Bravanel, a filha do dono, fez uma fala homofóbica num programa do SBT. Normal do. Foi processada, a justiça determinou que durante todo o mês de janeiro o SBT produzisse uma campanha com a presença obrigatória de Patrícia Bravanel, falando sobre questões LGBT. Chamaram o elenco pra poder falar e eles explicam algumas coisas. Só que, é aquela explicação que você jogou na Wikipédia. O que é gay? Aí a pessoa fala. Entendi. Entende? Ficou parecendo pra mim aquele vídeo maravilhoso da Juju dos Teclados na campanha, as marcas no mês de junho. sim, é bem isso. É a mesma vibe, é a mesma vibe, só que mais bem produzido por ser uma empresa de televisão, mas mais raso. Fê, mas pensa que terrível que foi isso pra ela. Sabe por que eu acho que não foi? Você acha que não? Eu não acho que ela não tem a menor consciência de, nem incomoda, cara. Pra ela lê um prompt e, fiz a minha obrigação. Exato. Pra mim, ela tá, ela fez aquilo como a Suzane von Richthofen chorando no tribunal. Pesadaço! Então temos um ponto. É que na minha cabeça, agora eu não sei também, que como ela é homofóbica, ter que falar bem dói. Sabe? Não, eu acho ótimo. Por isso que eu falei assim, mesmo sendo ruim, mesmo sendo tosco, mas assim, você vai ser obrigado, você vai fazer isso, cara. Porque não é isso que você tá falando. Então, deve. Agora eu não sei também, né? Vai saber. Bem o que você falou, lendo o teleprompter, ele. Eu acho assim, porque deve ter doído, mas assim, depois ela deve ter ido pra casa pensado assim: desculpa, Jesus, eu fiz uma coisa horrível. Então. Doeu no começo, mas. A dor da salvação. Não, por exemplo, o Pirata trouxe um exemplo bacana, né? Falando, nossa, eu nunca tinha usado salto e tal, beleza. Por que a gente não traz algumas questões de visibilidade como, por exemplo, para pessoas trans, a dificuldade, por exemplo, a gente comprando, né? Nós homens comprando roupa é muito tranquilo. Vai comprar roupa pra mulher. Depende de muito tranquilo. Não, cara, mas beleza. Sim. Me mostra, a dificuldade que é tentar entender que o que é taça, o que é tamanho de costas pra sutiã, você pegar o número da sua calça que vai bater a cintura, mas não bate o tamanho da perna. Não tem isso. Não, sabe o que eu acho que ainda é pior? É uma pessoa trans chegar numa loja de roupa feminina e a vendedora dizer, senhora, vocês estão masculino, né? Pra lá. Exato. Mas ao invés de trazer só a parte, Enquanto, vamos supor, se você for numa loja de departamento, a vendedora vai dizer, é pra sua esposa, sabe? Exato. Ela não vai te mandar pra outro lugar. Mas, cadê essa sabe, você quer trazer a parte da comédia? Pode explorar de uma forma assim e mais real e natural, ao invés de só fazer o escrachado, que é o mesmo cara das mesmas comédias de sempre fazendo as mesmas piadas. Sim. Que teve agora lá com o Hassum fazendo piada com o PCD, porque é mais baixo, que é pessoa baixa. Sabe? É umas coisas que, é ridículo, tá ligado? Você vê, já tá ultrapassado há 10 anos. E a gente não traz isso. Porque o humorista é o humorista que começou há 10, há 20. Agora, se os humoristas que estão começando já vão ter uma outra visão disso, e lá na frente a galera, o Fernando, o Arazão e o Pirata, lá da frente vai falar assim, mano, ainda estão usando o tema de ideia, sabe? Esse sequestro de pauta me incomoda também. Isso vem lá desde aquele movimento estudantil também, tá ligado? Mas incomoda também quando você vê o sequestro da pauta preta, sabe? Tem umas coisas que você fala, cara, você vê claramente que estão fazendo pra ganhar biscoito, pra ganhar ibope, pra ganhar isso aqui. E isso incomoda. A gente sabe disso. Existe esse problema hoje com a mídia. Que eu vejo claramente, você fala, se forçar mais, caga. Sim. Isso eu acho, assim, as pessoas devem falar sobre isso, lógico, eu não vou dizer jamais que não, mas eu acho que a gente tem que lembrar
A gente não, né? Eu tô aqui dentro do meu meio. Mas ainda assim tem coisas... Eu sempre trato tudo com o maior respeito. Eu acho que esse aqui é o grande diferencial. Por exemplo, vocês... Eu lembro quando a gente conversou a primeira vez, né? Quando eu participei do podcast de vocês... a abordagem de vocês foi tão respeitosa e vocês pararam pra me ouvir, por exemplo, de uma série de coisas que não fazia parte da realidade de vocês. Quantas pessoas realmente fariam isso? Tipo assim, vem pra cá, fala umas viadices só pra gente cumprir a tabela e vai embora. Não, só porque é o mês do orgulho, né? Exato. Nossa, é bizarro isso, né, cara? Tipo, não, cara, a gente quer aprender, a gente quer entender, porque era o nosso processo de desconstrução. E ainda é, sabe? A gente tem amizade, a gente se conhece, mas tem muita coisa ainda que eu tenho que aprender. E é um ponto de atrito, né? Na questão, é que o nosso Ego Podcast é um nosso ego voltado para masculinidades novas e desconstrução, né? Tem sempre esse pano de fundo por trás. Mas é um ponto de atrito e contato sempre, justamente, da masculinidade em si. Sim. E aí, quando a gente teve essas ideias de trazer pautas voltadas para o mundo LGBTQIA+, a gente falou, beleza, vamos falar disso? Vamos. Mas não a gente. Vamos trazer pessoas que são LGBTQIA+. Então, trouxemos homem trans, trouxemos uma trans não binária, e vão ouvir, dar espaço. E dentro de um espaço nosso, hétero, convidar para entrar e participar e ouvir. Porque quando o Fê pergunta aqui, ele pergunta como é que era a relação de vocês, héteros, crescendo com gays no colégio. Não era pauta pra mim. Não, sou gay. Eu não passei por isso, mas era um terror, porque se eu que passei por momentos ruins no colégio, por ser ou mais gordo, ou quieto, ou... Foda-se. Imagina pra pessoa que é só porque acorda do jeito que tinha que aguentar isso, entendeu? Então, assim, não é o meu lugar de fala. É isso. E quando a gente fala dos privilégios que nós temos, é justamente isso. Eu não preciso brigar pra ter um espaço, já foi garantido desde sempre. Sim. Entendeu? Sim. Eu tava ouvindo os episódios do Fê, cara, e aquele do Luta, eu até comentei que é um dos que mais pegou, assim. Por exemplo, a gente... Cara, violência de propriedade por conta de pessoas que perderam seu parceiro de vida. Que não puderam enterrá-los, que não puderam fazer parte dos rituais fúnebres, nada, entendeu? Que não eram vistos como parte da família. Eu nunca tive isso. Nunca vou ter. Privilégio é isso. Eu já nasci com isso garantido pra mim, cara. Tranquilaço. Eu nunca vou pensar. Então, sabe? o problema é justamente esse, que as pessoas não param pra pensar isso. Tipo, eu não tenho esse problema. Então, e assim, mas eu não vou parar pra pensar mesmo porque ele não, por exemplo, por que o termo hétero veio só depois que surgiu o homo? Porque eu não preciso pensar nisso, cara. Sim. Não é uma questão, puro, né? Exato, privilégio total. É privilégio puro, velho. Sim, e vocês aí achando que a gente só quer privilégio só pra poder casar, se não puder, né? Não, e assim, a galera falando hoje, cara, isso pra vocês aí, porque o mundo hétero tem, principalmente o masculino, tem uma caricatura muito forte, tá cada vez pior hoje, do héterozão que come balas de café da manhã e tudo mais, tá achando que tá perdendo o espaço dele porque existe gay hoje na mídia. Sim. De uma forma mais aberta. E tá falando que, nossa, é muito difícil hoje ser hétero e branco. Não, nunca foi, nunca vai ser. É bom pra caralho. Deixando bem claro, isso é muito bom, é muito tranquilo. Você não tá perdendo espaço, entendeu? Quando você tem esse copo aqui, né, já existindo, ocupando esse espaço, e vem outro copo aqui do lado, você entende que eu não substituí eu não perdi, eu não tirei, eles estão coexistindo? Não, mas não consegue, porque quando você começa a ter esse seu privilégio ameaçado, que não tá ameaçado, né? Só tá colocando pra você um espelho e falando, olha, você tem noção que a gente... Cara, pessoas não conseguem enterrar o seu companheiro porque a família não deixa chegar perto, porque não vai ter safadeza aqui no velório. Ou você perder o direito de criar o seu filho. Pois é. Cara, ou você, a casa que vocês construíram, não vai pra você, vai pro pai dela. Eu não tenho esse problema. Vamos supor, se a Ana acaba falecendo, eu vou criar o meu filho. Agora, se fosse um casal gay, velho, olha a treta. Nossa, sabe? bizarro. E assim, então, como nunca foi questão pra nós, é isso que é falar, olha, bota sempre em xeque os seus privilégios. É pra você tentar prestar atenção e ver o que tá acontecendo na tua vida que já é dado e que não é pra outras pessoas, entendeu? O problema pra vocês, ele não existe, né? E quando alguém apresenta, de repente, vocês... Nossa, porque aí o telhado, porque o teto de vidro cai, aí você fala, caralho, hein? Porra, quem é você pra mostrar que o mundo é uma merda também? Tava tão bom pra mim, cacete. Exato. E esse é meu trabalho aqui nesse podcast. E assim, isso falando, cara, dentro de uma pesquisa, são 3 homens aqui, a gente nem tá falando ainda, a gente tocou na parte trans, mas, cara, pra mulher trans que é negra, uma travesti negra,
pobre é pior, entendeu? PCD. Imagina, tem Uma porrada. tem uma multitude de universos aí, cara, que. Caralho, é muito diferente do que da onde a gente vive, entendeu? É foda. Sim, sim. Gente, a última pergunta dessa pauta, já tô aqui lamentando. Te nem conta parabéns, né? Mas, Os que tu sei, eu tô Então, daí os comendo. que- Eu tô sim. comendo. mas ó, o seu ouvinte, tem outra parte daqui, né? Se você ainda não Isso, ouviu, é vai isso lá aí, pra outra né? parte, porque, olha, depois me conta o que você achou desse papo dividido em dois aspectos. Meninos, esse podcast está fazendo aniversário, então eu vou ser extremamente egoísta e egocêntrico e vou fazer uma pergunta voltada para ele, tá? Como que o Fora do Meio ajudou vocês a enxergar o mundo LGBTQIA+, com outra ótica? Ele fez isso e como que foi pra vocês? E tem alguma coisa que vocês acham que seja marcante nessa nossa relação? Não fez não. A gente Sai acabou daqui. de falar que, meu, do nosso 1 ano e pouco de vida de podcast que a gente tomou, não resisto, meio velho. ano foi só pauta disso que o Fê, inclusive, ajudou. Mas sim, e justamente no. Assim, eu mencionei o do luto, falei da questão de violência de propriedade e tal, porque são coisas que eu não tinha ideia. E trazendo a questão da visibilidade do luto, da morte, o papo sobre masculinidades, que é Sim. fantástico. Muito bom mesmo. Cara, são questões que a gente nunca teve contato, entendeu? E é isso que eu acho bacana, porque, de novo, não faz parte do meu dia a dia, não faz parte da minha vida, não faz parte da minha história. Sim. Mas sim de pessoas que eu amo. Eu tenho, assim, nós temos bastante padrinhos e madrinhas, tá? Mais da metade de tudo que entra são entre lésbicas e gays. Mas, cara, são questões que que me fazem me aproximar das pessoas que eu amo, que eu gosto e que convivo. E que eu não tinha noção nenhuma, sabe? E, pô, se eu insistir tanto em falar que vamos normatizar e vamos normalizar, sendo que eu não me aproximo ao Sim. mundo dessa pessoa. Eu não entendo nada do mundo dela exato. pra normalizar. E a o Fora dinâmica do e a Meio faz profundidade isso. pra isso. Exatamente. Exatamente Tipo, isso. traz o mundo pra gente que não conhece e fala, tá aqui, olha, é isso que eu vivo. É uma isso que as lupa, né? pessoas E entra num detalhe, porque ele vai aumentar mesmo umas coisas que você. Aquele pontinho aqui que você não viu, então. Isso aqui tem toda uma história por trás aqui gigante. Tá? E assim, você principalmente ajudou muito a gente também durante aqueles. A gente ficou quase 2 meses fazendo pauta só LGBTQIA. Sim. E a gente não tem noção. Então, em termos práticos, na produção de conteúdo também, o Fora do Meio nos ajudou nisso. A como buscar um formato, a pauta que nós usamos, inclusive, a gente pegou de você. Então, assim. Foram 2 programas. Não, 2 programas só com o Fernando. Então. Mas a gente tô teve falando, 2 meses. Não, aí, mas foram então. 2 programas só com ele. Só com ele abriu e fechou esse ciclo todo. E, cara, então em termos práticos, na produção de conteúdo foi uma referência muito importante pra nós. E olhar hoje, tipo, não com um olhar curioso ou de turista, mas sim de querer me envolver por falar de pessoas que eu amo e que eu convivo hoje, entendeu? Me faz sentir mais perto. Me aproxima. E cometer menos gafe. Eu vou cometer gafe mais da vida. Mais menos, tá? Beleza? Menos. Não tem uma meta, velho. A gafe do machistão a gente comete menos agora, cara. Sim. É que agora você vai fazer a gafa, a pessoa vai olhar, você vai dizer, opa. Mas quando acabarem as gafes, eu cometerei outras ainda. Tipo, quando a gente tava falando sobre a sexualidade, que eu chamei de assexuado e tomei. Não, mas assexuado é estrela do mar, né, cara? Mas você tá aprendendo. É isso, cara. Eu queria te devolver a pergunta. Por que trazer 2 héteros para isso? Para esse momento de celebração e curtir o Fora do Meio? Você me escuta? Você sabe a proposta desse podcast? Gente, quem convidou? Justamente pra isso. Não, tô brincando. Não, reformula a pergunta. Por que trazer a gente? Não, sim. Não, o agente não vai ter. Ele não vai responder. Não, Não tem como. Isso aí. É porque essas 2 pessoas que eu gosto pra caramba, assim. Vocês 2, particularmente, são 2 presentes que esse podcast me trouxe. Conhecer vocês naquele episódio. Não, agora é assim, peraí. É o coreano, né? Assim, E o que a gente construiu, eu acho assim, a gente construiu mais do que uma relação de podcast, a gente construiu uma amizade mesmo. Sim. Isso pra mim significa muito. Eu sou muito grato a esse podcast porque ele me mostrou um mundo além de muita coisa, inclusive além do meio LGBT, porque a gente acaba às vezes ficando tão fechadinho aqui nesse mundinho, que ele é tão gostosinho, tão quentinho, tão seguro. quanto mais confortável você tá nele, menos você quer sair. A nossa Exato, bolha exato. é muito quentinha. E a gente tem essa ideia, às vezes, tipo assim, ai, héteros, que preguiça.
Porque vai ter gente que você vai olhar e vai dizer, ai, que preguiça. Ai, cara, aliás, um dos medos que a gente tem que Sim, e esse era um medo... Héteros, que preguiça. Sim, e esse era um medo latente meu e de grande parte da comunidade desde 2018, porque a gente descobriu muitas facetas de pessoas que a gente achava que conhecia e surprise. Então, isso foi muito chocante pra muita gente, eu acredito. Conhecer pessoas que fogem um pouco desse estereótipo, eu sabia que vocês existiam. Né? Eu sabia. E até por isso que eu quis a brincadeira com esse podcast, né? Você que acompanha desde o começo sabe que esse nome, Fora do Meio, ele é justamente porque a minha ideia não é falar só com a pessoa que está aqui dentro da nossa realidade, da nossa bolha, mas justamente fazer o que vocês falaram, né? Mostrar para as pessoas que não estão inseridos dentro dela essas sutilezas da vida aqui desse lado do arco-íris que vocês não fazem ideia, e não por culpa de vocês, porque vocês não fazem nem ideia que isso existe. Sim, né? Não é nosso... Exato. Não é nossa vida. Então, ter vocês dois aqui representando essa população população nossa, meu Deus, de ouvintes héteros que eu tenho, pra mim é justamente saber que, e ouvir as coisas que vocês falam, eu tô tendo a certeza que eu tô chegando, que eu tô no caminho certo. Se eu conseguir impactar vocês de alguma forma e mudar o olhar de vocês sobre alguma coisa que às vezes a pessoa falou e passaria despercebido, mas não passa mais, já é tipo assim, meu trabalho está sendo feito de forma correta. Então pode se parabenizar, porque o seu trabalho está sendo feito. E eu fiz a pergunta justamente porque assim, o conteúdo, né, que quando você comenta, eu faço para vocês também, né, do Fora do Meio, agora tá, mas por que com a gente, né, cara? Porque o hétero agora também aqui, e faz total sentido. Sim, o mundo, querendo ou não, ele vocês estão nesse palco, né? A gente tá nesse palco também, só que a gente ainda tá um pouquinho ali no cantinho, né? O holofote principal ainda tá em vocês. E se, assim, Douglas faz teatro. Sim. Não adianta um ator ficar plantado no centro do palco se você precisa entrar. Se a marcação tiver ocupada, ele tem que sair pra você ocupar. Sim. E ele tem que querer sair. Não é? Se ele resolve não respeitar o roteiro, acabou. Ferrou. Então a gente precisa que vocês deem esse espaço pra gente. A gente tá aqui, né, pedindo, a gente vai lutar por ele, lógico. Porque no final todo mundo vai ser aplaudido. Gente. Exato. Se vocês não quiserem, a gente vai dar uns tapas na orelha, mas assim, mas se vocês ajudarem, tudo fica muito mais fácil pra todo mundo. Não, com certeza. E esse palco, assim, pra falar que não tem uma... É porque é justamente a vida onde todo mundo pertence, tá ligado? Não pode ficar roubando o protagonismo do outro, né? Foda isso, cara. Porque lá no cantinho também faz frio, né? Sim. Foda, né? Faz muito frio, né? Porque é foda. Conhecendo as histórias, a gente percebeu o quão frio, o quão doloroso, o quão ruim é. E, tipo, É distante, né, cara, da gente. É muito distante. Muito distante. Você quer falar alguma coisa, Douglas? Não, tô tranquilo. Eu só curti esse silêncio agora. Contemplativo. Né? Eu tô olhando aqui, fazendo uma colinha sobre, né? Eu sei que alguém vai pedir depois nas recomendações, então eu puxei aqui. Ah lá. Mano, eu sou pai, velho. Mas deixa. Vou mandar um mundo bita. Recomendação do Douglas, tenha filhos. Tenha filhos, né? Com babá. É maravilhoso, cara. Não precisa de babá, não. Tenha vínculo com seus filhos. Cara. Sim. Crie vínculo. Mas vamos lá, nesse Se Joga desse episódio de aniversário, eu vou deixar uma indicação mega especial pra mim. Esse é um episódio que a gente tá revisitando algumas coisas, e tem um menino que ele faz um trabalho que eu acho sensacional, porque ele me confronta de muitas formas. Por exemplo, como eu já fui falado aqui, eu cresci numa igreja e eu tive durante muito tempo problemas com isso. Eu tive uma aversão realmente à religião durante um tempo, porque não me fez bem. Né? Trabalhei na terapia, hoje isso tá ok, eu entendi algumas coisas. E esse menino, ele tem um canal no YouTube em que ele faz essa intersecção de ser um cara gay e ser um cara evangélico. E ele consegue fazer isso de uma forma tão bacana, tão... Eu queria poder ter contato com ele há muito tempo atrás, quando eu tava com essas questões. Eu acho que eu teria resolvido isso muito mais rápido. Fica aqui a minha indicação do canal do Fala Kleber, do Kleber, que é um menino muito querido. É um conteúdo sensacional. E às vezes a gente tem essa noção do lado de cá, né? Que tipo assim, gay não pode se envolver com religião, são duas coisas, tipo água e óleo. E não é, gente. Hoje eu entendo que dá pra gente mesclar isso. E graças ao trabalho do Kleber, por exemplo, já facilita um pouco, porque a gente consegue entender algumas coisas também. Então essa é a minha recomendação.
Meninos, o que vocês deixam de lição de casa pra audiência do Fora do Meio? Cara, que bacana. Agora eu quero ver ele também, cara. Eu gostaria muito de conversar com ele, tipo, pra ser o debate de... Não, Por que eu você acho quer que antagonizar todo mundo que quer Deus, cara? é que Pelo pra amor de mim, Deus. religião não convive com o ser humano, não com o mundo gay, com o ser humano. Não, mas eu tinha um pouco essa visão no passado, e uma coisa que eu aprendi na terapia é tipo assim, funciona pra você? Tá Então, tudo bem. Exato. Cara, eu vou deixar 2 recomendações aqui. Uma é o Bisão Podcast, um beijo pra Beck Beijo, e pro Zé. Beijo, Zé. Porque, né, falando Beck. sobre... Foi uma... Zé Beck. Zé Beck. Foi uma das coisas que a gente, né, foi vendo, né? Dentro da sopa de letrinhas existem... Nossa, existem universos gigantescos. E o mundo bi é uma das que você enxerga... Que a gente nunca fala, né? Nunca tá em contato. Então, é muito importante, muito bacana poder tê-los conhecido. Sim. E ter contato com esse mundo bi aí. Muito, muito importante, porque ele é mega invisível. Né? Até mesmo dentro do próprio meio. Sim. Né? Às vezes, o Fê comentou disso já conosco algumas vezes. Vai lá ver os episódios, vocês vão ver. E a Isabela Venturosa, que nós conhecemos na gravação com o Fernando. Maravilhosa. Incrível. O trabalho dela sobre masculinidades, com a parte da Lei Maria da Penha. Então, arroba iventurosa com Z. Sempre recomendo, sigo. O trabalho dela é fantástico. E ela é uma pessoa sensacional. Sensacional. Não tem o que falar assim. Você aprende. Cara, cada segundo que você tá conversando com ela ou consumindo, né, o conteúdo que ela produz Você sai de lá falando, caraca, tem gente boa nesse mundo, viu? E ela vive brincando que ela é especialista em macho, gente. Né? É a melhor especialista em macho da história, porque, olha... Não, vocês têm pro ouvinte que não a conhece, ela trabalha com homens que foram condenados pela Lei Maria da Penha, justamente na parte de reabilitação com violência contra a mulher. Cara, é surreal. Ouçam o programa do Fê, cara, que é maravilhoso. Incrível, fantástico. Ela é top. Tem que ter top, né? Que eu recomendo, velho? Eu não tenho tempo. Eu recomendo Mundo Bita, sabe? Mundo Bita é maravilhoso, é lindo. Você recomenda ter filhos também, né? Eu vou fazer um ouçam, olha só. Ouçam o audiolivro Como Funciona o Fascismo, narrado por mim. Olha Douglas Monteiro. Já volto, já dá pra promover. Cara, não vou perder a oportunidade, né? Justo. Sim, olha só, a voz de Deus. A voz de Deus aí, ó. Eu toma, fala mal dele aí pra você ver. Se você quiser gravar o seu podcast, a sua locução, o que você quiser gravar, você grave aqui no Labituca Studio. @Labituca Studio. @Labituca. Opa! Quem fala isso é você, né? Exato, @Labituca Studio, tudo junto sem acento. É isso aí. Tá tendo um relembrando aqui. Sim, a galera tá... Né, cara? É igual andar de bicicleta, cara. A gente nunca esquece. Não, jamais. Fê, brigadão, viu, cara, por chamar a gente pra fazer parte desse momento especial, viu, cara? Obrigado mesmo. Cara, eu tô com muita sorte com esse elenco que eu reuni pra representar esses ouvintes do podcast, porque eu acho que de alguma forma eu consegui extrair um pouco esses pensamentos das coisas que eu recebo via DM, né, desses feedback dos ouvintes através de vocês que estão aqui comigo nesses 2 episódios de aniversário. E uma coisa que eu fico assim... Eu passei esse ano, 2021... Vai soar estranho o que eu vou falar agora, mas eu não tenho noção do que esse podcast é. Eu olho pra ele e eu fico às vezes tipo assim, meu Deus, por que as pessoas me escutam? E é muita gente que me escuta. Eu fico tipo assim, o que eu fiz? O que eu tô fazendo com essa galera? Essa criancinha de 3 anos andando aí mexendo nas luzes, sim, né? De repente tem um mundo todo. Exato. E isso me assusta um pouco porque eu vejo... Quando eu pensei nesse podcast... eu pensei, será que as pessoas estão carentes mesmo de informação como eu me sentia? E eu descobri que sim, tem muita gente que tá sedenta por informação. E o trabalho que eu tento fazer aqui no Fora do Meio, ele não é pautado por números. Muita gente me manda mensagem dizendo, tipo... Mentira, ninguém manda mensagem. Eu que tenho essa autocrítica. Mas às vezes eu fico pensando assim... O pessoal não precisa saber. Então, muita gente, velho. A pilha dele... Tem tanto e-mail que ele não responde. Sim. Tá tudo lá. Não, eu respondo todos. Mas é que assim, a gente vê os números das estatísticas e às vezes tem uns episódios que eu vejo assim que... Eu sei que não vão ser episódios que a audiência vai curtir mais. Mas eu acho que eu tenho uma responsabilidade com tanta gente de falar de todos os temas. Por exemplo...
por que você vai falar de morte num podcast LGBT? Sabe? Por que você vai falar de, sei lá, masculinidade se num podcast LGBT? Gente, tudo impacta a gente. Faz parte da vida. Eu acho que esse é o grande diferencial desse podcast. E as pessoas podem, às vezes, achar estranho. Mas quando eu olho para esse trabalho, eu acho que se eu não trabalhar todas as sutilezas que envolvem a nossa vida, ele não vai fazer sentido. Caraca. O meu trabalho é ser diferente do que tá por aí. E eu acho que eu tô fazendo isso de uma forma muito positiva. Eu vejo isso pelos feedbacks de vocês. Tá bem. Então, isso bem, me deixa muito tá bem. feliz. Eu tô aqui assoprando as velhinhas de feita, pensando... Hoje vai ser uma festa. Bolo e guaraná, tudo doce pra você. É o seu aniversário. Eu não vou cantar porque minha voz é horrível cantando, tá, gente? Mas, meninos, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui, agradece, pra gente ter essa troca. Como que o pessoal acha vocês nas redes sociais? @Doug Monteiro Dube no Instagram. No Twitter, Pirata Insano. Sim, eu fiz ele, já falei isso aqui, mas vou falar de novo. Sim, eu fiz ele com 15 anos e resolvi reativar ele. E é esse, @Pirata Insano. Cara, eu preciso ver porque eu não lembro a minha roupa, eu lembro só de... Cara, você pode encontrar a gente falando lá muita groselha, muita besteira e muita coisa boa também no @NossaPodcast, que tem bastante coisa ainda lá. @FGunta, G-I-U-N de navio, T de tatu, A. No Instagram, e no Twitter ele é F_ e o Junta da mesma forma também. E você pode também encontrar a gente no @Labituca Studio. É verdade, tem bastante coisa lá também, cara. @Labituca Studio, tudo junto, sem acento. Aqui em São Bernardo do Campo, venha fazer uma visita com os meninos aqui e tomar um café com eles, que eles vão desenrolar aqui qualquer projeto que vocês tenham. Sim, cite o nome dos meninos, por favor. Bruno, Pedro e Mauro. Agora os sobrenomes vai me ferrar tudo. É Bruno Leute, Mauro Malatesta e Pedro Zaluba. Zaluba. Eu sempre me cago no sobrenome do Pedro, velho. Sim. Gente, eu quero agradecer vocês aqui do estúdio porque me deram esse presente de aniversário de estar aqui gravando no estúdio presencial depois de tanto tempo. E se vocês gostarem Com deste novo câmeras, formato, com luzes, com não sei o que. Eu tô tipo assim, me sentindo no show da Madonna, gente. Se gostarem do formato, comuniquem aí o Fernando e fala assim: Arazão, grave mais lá. Grave mais lá. Isso é legal, mas pra isso eu vou precisar que você vá aqui na descrição do episódio e assine um plano de assinatura do Fora do Meio pra me ajudar a ter dinheiro pra pagar um estúdio. Porque não é barato. Isso aí. E, aliás, queria deixar bem claro que foi a primeira citação da Madonna que teve no podcast de aniversário do Fernando. O que é suspeito, ele sempre fala da Madonna. Não, teve uma antes, mas não tava gravando. Eu vou gravando, verdade. eu vou perder minha carteirinha. Então cuidado, hein, cara. Mas é isso, se você gostou, gente, quer mandar os parabéns, quer mandar o que você achou dessa discussão, você e aí? Como que é a sua percepção do meio LGBT? Conta pra mim no fora do meio podcast @gmail.com ou segue a gente no fora do meio podcast não. Ou segue a gente no Instagram Fora do Meio Podcast ou no Twitter Fora do Meio Pod. Meninos, ai, meu Deus, eu não consigo nem dizer que eu quero ir embora daqui. Parabéns pra você. Esse é o humorzinho de coreano, né? Que faz hoje. Sim. Muito obrigado de Imagina, coração. cara. Eu acho que eu não teria... Eu tô tão feliz por estar aqui abraçando vocês pela primeira vez depois de tanto tempo. Não, cara, A gente tá se vendo, porra, a gente que agradece e obrigado pelo conteúdo que você produz também, cara. Assim, de verdade, é mega necessário, mega importante. Parabéns mesmo. Valeu. Valeu, eu vou terminar aqui antes que eu chore.